A nossa história começa com o nosso protagonista que foi reencarnado na forma de uma espada. Ao longo de centenas de longos anos, esta espada permaneceu como testemunha das eras. Ela passou pelas mãos de muitos mestres, contribuindo para transformá-los em heróis imortalizados pela história. Então, a espada encontrou o seu amigo próximo. Esse amigo era um rapaz chamado Leoberg, nascido numa obscura aldeia rural, e juntos, a espada travou batalhas ferozes contra vários monstros. Eles vaguearam pelo mundo juntos, lutando lado a lado. Alcançaram feitos que ninguém conseguia igualar. Um dia, por entre as montanhas nevadas e tempestades, encontrarão-se num confronto fatídico onde enfrentaram um grande dragão. Leoberg segurava a espada com força, com sinais de exaustão e determinação no rosto, pronto para o confronto. O enorme dragão negro surgiu do meio da neve, ameaçando-os. O dragão estava a acumular uma imensa energia na sua boca, preparando-se para atacar. Então, o dragão lançou um golpe mortal na direção deles. Uma aura azul emitida pela espada rodeou Leoberg enquanto ele se preparava para o golpe decisivo. Com um sorriso de desafio, Leoberg chamou a espada minha amiga, convidando-a a lançar este ataque final com ele. Eles correram juntos para enfrentar o dragão na sua luta final. A espada desferiu um golpe poderoso e direto no dragão. Finalmente, Leoberg saltou para o ar, desferindo seu golpe final. E quando juntos derrotaram o dragão das montanhas da Geada Branca, a maior vitória foi alcançada. O seu amigo Leoberg tornou-se o governante de uma nação inteira. Quanto à espada, ganhou fama lendária como a matadora de dragões e foi colocada numa posição à altura do seu estatuto. Antes de falecer, Leoberg confiou a espada a Grovorno para cuidar dos seus descendentes, e assim foi passada de geração em geração. Após um longo sono, a espada Grovorno acordou, interrogando-se sobre a causa daquele ruído repentino. Então sentiu alguém abaná-la violentamente, e ficou zangada, interrogando-se sobre a identidade daquela pessoa rude que ousava perturbá-la. Encontrou um jovem com feições zangadas a gritar, declarando que se tinha tornado o novo mestre da espada, enquanto os guardas o chamavam de príncipe. Um dos cavaleiros tentou impedi-lo, explicando que esta espada é uma relíquia sagrada em que apenas Sua Majestade, o rei, toca, implorando-lhe que a devolvesse ao seu lugar, mas o príncipe atacou em resposta. A espada olhou com desdém para aquele rapaz, a quem descreveu como um porco, enquanto o príncipe gritava arrogantemente que não havia nada neste país em que ele não pudesse tocar. Num estado de incredulidade, a espada decidiu usar a sua autoridade especial, a avaliação, para verificar a identidade do rapaz. A avaliação revelou que o rapaz era Adria Leoberg, de facto um descendente do seu amigo, mas era um rapaz arrogante, gordo, preguiçoso e sem qualquer talento, o que causou uma profunda desilusão à espada. A espada ficou furiosa com a ideia de o descendente do Santo da Espada ter habilidades tão medíocres, enquanto o gordo príncipe Adrien lutava para carregar a espada, acreditando que, ao possuí-la, nem o rei nem os nobres poderiam mais ignorá-lo. Com a determinação a inundar as suas feições, ele decidiu que ninguém o ignoraria novamente. Em contraste, a espada zombava dele internamente, descrevendo-o como um rapaz ridículo a delirar com disparates. Então o príncipe ergueu a espada bem alto, chamando-a de a grande matadora de dragões e pedindo-lhe que lhe concedesse o seu poder, ao que a espada respondeu com desprezo interno, perguntando-se por que é que alguma vez emprestaria o seu poder a alguém como ele. O príncipe começou a brandir a espada aleatoriamente enquanto gritava o seu nome Grovorno, provocando pânico entre os presentes, que lhe imploraram para se acalmar, lembrando-lhe que é proibido desembainhar espadas dentro do palácio. Mas o príncipe ignorou os seus apelos e gritou com eles furiosamente, ameaçando-os de morte se ousassem dar-lhe ordens. Ele continuou a sua fúria, acreditando que assim que obtivesse o poder de Grovorno, todos à sua volta seriam mera escória, e tentou brandir a espada com toda a sua força. De repente, o príncipe parou de se mover e a confusão apareceu no seu rosto. Ele percebeu que, no meio do seu brandir aleatório da espada pesada, tinha se esfaqueado acidentalmente. Os presentes assistiram à cena com horror e choque. Uma das criadas só conseguiu ofegar com o horror do que viu. O príncipe caiu no chão a sangrar profusamente, e os guardas correram para ele, gritando seu nome em pânico e chamando imediatamente o médico real. A espada sentiu-se intrigada. Percebeu que quem for esfaqueado era aquele canalha, mas, estranhamente, a visão da espada começou a desvanecer-se. E pela primeira vez na sua longa história, sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O príncipe Adrien era alguém que não herdou nada dos talentos da sua família real, exceto a arrogância, e era o mais ganancioso do reino, apesar da sua falta de habilidades. Ele era conhecido como um porco estúpido, preguiçoso e violento. Este era o primeiro príncipe, Adrien Leoberg. A sua existência era como uma nuvem escura a lançar a sua sombra sobre o futuro do reino. Mas após o incidente em que foi esfaqueado pela espada e quase morreu, e depois acordou, rumores estranhos começaram a espalhar-se.
As criadas do palácio notaram uma mudança no seu comportamento. Ele já não virava as mesas de jantar como costumava fazer, nem convocava o seu bando de pervertidos. Começaram a especular que talvez ele tivesse finalmente sentido vergonha ou que estivesse escondido com medo, mas esperavam que ele voltasse aos seus velhos hábitos com o tempo. Mas a pessoa em questão, o príncipe Adrian, não estava interessado em todos esses rumores. A verdade horrível era que a consciência da espada tinha tomado conta do corpo do príncipe depois de causar a morte do descendente do seu amigo. Enquanto a espada estava em choque, um dos criados anunciou a chegada de Sua Majestade, o rei, instando o príncipe a preparar-se para o receber. O príncipe, agora com a consciência da espada, interrogava-se por que é que este velho, que não se deu ao trabalho de o visitar no seu leito de morte, o visitava agora. Uma das criadas avisou-o para ter cuidado com as palavras, porque os cavaleiros da corte estavam por perto. Um homem digno de cabelos brancos entrou, repreendendo o príncipe pelo seu humor que não mudará, apesar de ter sobrevivido à morte. Então, ele permitiu que a criada saísse, dizendo que Sua Majestade, o rei, de qualquer forma, não espera nada do príncipe, o que fez a espada questionar-se sobre a identidade daquele homem. O homem virou-se para o príncipe e lembrou-o do laço de professor Amuno entre eles, perguntando se ele pretendia fingir que não o conhecia. Então a espada percebeu que aquele devia ser o professor daquele porco. O príncipe alegou que a sua memória estava turva e que não se lembrava bem dele, o que deixou o professor perplexo. Nesse momento, a chegada do rei foi anunciada, e a espada concluiu que aquele era o pai do canalha. Ao ver o rei, a espada ficou impressionada com a sua aparência. Pensara que o nobre sangue de leão tinha desvanecido com o tempo, mas ver o rei provou o contrário. O rei olhou friamente para o filho, notando que ele nem sequer o cumprimentou, e concluiu que a experiência de quase morte não tinha mudado nada nele. Então, o professor apressou-se a dizer ao rei que a memória do príncipe já não estava intacta, pelo que os presentes fingiram choque, perguntando por que é que o médico real não fora informado deste facto grave, e exigiram que ele fosse convocado imediatamente para examinar o príncipe. Após ser convocado, o médico real examinou o príncipe deitado na sua cama e depois disse ao rei que não encontrou sinais anormais no seu corpo. O médico explicou que a perda de memória de que o príncipe sofria poderia ser um sintoma temporário resultante de um trauma psicológico. O rei repetiu as suas palavras friamente enquanto olhava para o filho, despertando preocupação na espada, que se perguntava se o rei teria descoberto a sua verdadeira identidade. O rei zombou da ideia de perda de memória, descrevendo-a como uma desculpa muito conveniente e confortável. Depois confrontou o filho com uma pergunta mordaz, perguntando se a sua perda de memória significava que todos os seus atos ilícitos passados tinham sido apagados como se nunca tivessem acontecido. O rei continuou a repreender o filho, explicando que cometer erros e aprender com eles faz parte do processo de amadurecimento e crescimento. Mas acrescentou com raiva que o seu filho, ao esquecer tudo, tinha desperdiçado a oportunidade de aprender com o seu passado. Como o passado era como se nunca tivesse existido, significava que o príncipe não tinha dado um único passo em frente. O rei concluiu a sua dura conversa dizendo que, enquanto a situação permanecesse como estava, o príncipe também não conseguiria avançar no futuro. Enquanto o professor tentava acalmar Sua Majestade, a espada percebeu a profundidade do ódio que o rei nutria pelo seu filho. A espada sentiu que se tinha metido num verdadeiro problema e percebeu que o tratamento que receberia não seria o de um príncipe, mas poderia nem sequer atingir o nível de um ser humano. Foi tomada pela raiva, interrogando-se que atos hediondos este rapaz tinha cometido para merecer tanto ódio do seu pai, antes de os seus pensamentos serem interrompidos por uma mulher a chamá-lo de Ian. A rainha apareceu e abraçou-o com força, expressando a sua compreensão pela sua confusão e assegurando-lhe que a sua memória voltaria em breve. A rainha desvalorizou a importância do passado, mas apertou o abraço de uma forma que quase o sufocou. Depois, segurou-lhe o rosto cheio com ternura, lamentando a magreza do seu belo rosto, o que fez a espada interrogar-se em choque. De que magreza ela estava a falar? Apesar disso, a rainha sorriu com sincera felicidade por ele ter acordado e voltado para eles. Ela avisou para não tocar naquela coisa perigosa novamente, referindo-se à espada que causou o acidente, expressando seu medo intenso de que ele pudesse nunca mais ter acordado. Ela estremeceu só de imaginar, enquanto a espada sentia pena internamente, admitindo para si mesma que o filho dela já estava morto. A sua atenção e cuidado eram um fardo pesado para ela, e depois de se despedir dele na esperança de o visitar novamente, ela partiu ao cair da noite. A espada suspirou de alívio após a sua partida. Então sentou-se a refletir sobre o seu destino. O seu velho amigo tinha lhe confiado o cuidado dos seus descendentes, mas acabou por matar um deles. E embora não tenha sido intencional, foi ela quem acabou com a vida do príncipe. Como as coisas chegaram a este ponto, decidiu viver uma vida boa, não apenas por si mesma, mas também pelo rapaz morto.
Passará a vida inteira como uma espada reencarnada, a corrigir os erros dos outros e ajudá-los. Por isso, não importava se este corpo era gordo e não tinha talento. Tudo o que tinha a fazer era reconstruir a sua força de novo. Afinal, possuía uma longa experiência em treinar e criar muitos heróis. Decidiu que o seu primeiro passo seria refinar o coração de mana. Sentou-se em posição meditativa e começou a concentrar a energia de mana, que formou uma aura azul brilhante à volta do seu corpo. Mas, de repente, sentiu que algo estava errado. Percebeu, em choque, que a energia de mana se estava a dissipar e que este corpo não a conseguia absorver. Tentou repetidamente, exercendo todo o seu esforço e determinação, mas as suas tentativas falharam enquanto a energia explodia violentamente à sua volta. Caiu no chão com dor, questionando-se com raiva e desespero o que era aquele corpo indefeso. Gritando em desespero e dor, questionava-se sobre o defeito daquele corpo incapaz. Num momento de desespero, desejou ter o seu corpo original. Normalmente, teria lidado com uma estrutura física tão fraca forçando a mana para dentro. Foi interrompido por uma empregada que entrou trazendo um tônico enviado pela rainha, explicando que, apesar do seu possível amargor, era muito benéfico para a sua saúde. Ela implorou-lhe que apreciasse a sinceridade da rainha, enquanto a preocupação era evidente no seu rosto. A empregada esperava que ele não atirasse a taça com raiva, como era seu hábito, mas, inesperadamente, ele olhou para a bebida com foco e admiração. Ele percebeu que a bebida continha energia de mana, então bebeu tudo de uma vez sem hesitar. A empregada ficou em choque. Depois de ele terminar a bebida, pousou a taça silenciosamente e ordenou que ela saísse. A empregada obedeceu imediatamente e saiu, enquanto ele decidia tentar novamente. De facto, ele começou a reunir a energia de mana que ganhou da bebida e, felizmente, a sua tentativa teve sucesso desta vez, e a energia começou a responder-lhe. Mas a quantidade que ele reuniu era muito pequena e dissipar-se-ia e desapareceria após apenas um dia. Então, ele chamou a empregada novamente e perguntou se ela tinha mais daquela bebida. Após alguns dias a repetir isto, ele finalmente conseguiu reunir mana suficiente. Com uma alegria avassaladora, ele percebeu que finalmente conseguiu criar um coração de mana. Isto era algo que ele tinha feito inúmeras vezes no passado, tanto que conseguia fazê-lo de olhos fechados. Mas, de repente, foi atingido por uma dor intensa e inesperada. Ele então lembrou-se dos gritos de dor que costumava ouvir dos seus antigos alunos e de como seus corpos ardiam e os seus peitos quase explodiam durante este processo. Ele percebeu a verdade esquecida. Criar um coração de mana sempre foi um processo doloroso, mas ele nunca o tinha sentido antes porque era apenas uma espada. Ele resistiu à dor com todas as suas forças, percebendo que se perdesse a consciência, a mana fluiria ao contrário e o destruiria. Ele forçou-se a concentrar-se apesar da dor que quase o despedaçava. Ele começou a controlar a massa de mana furiosa sem pressa. Então, lentamente, ele seguiu o caminho correto em direção ao coração e permitiu que o novo coração se formasse e se impregnasse. Com isso, o processo foi concluído com sucesso. Ele sentou-se de joelhos, exausto mas vitorioso. Ele tinha conseguido, e este não era um coração de mana que ele fez para outra pessoa. Era inteiramente o seu próprio coração. A felicidade inundou-o enquanto ele gritava que o assunto estava concluído e que finalmente possuía o seu próprio coração de mana. De repente, uma janela de status apareceu à sua frente, semelhante às dos jogos, com uma mensagem a dizer que um coração de mana tinha sido criado. Ele questionou-se por que esta janela apareceu agora, pois era exatamente como as mensagens de status que ele costumava enviar aos seus mestres quando era uma espada. Então, uma série de mensagens começou a aparecer, anunciando a restauração da conexão com a fonte. Mas a conexão era fraca e instável, tornando a maioria dos seus poderes inutilizáveis, exceto por alguns e de forma limitada. Outras mensagens apareceram afirmando que os poderes do terceiro olho e do terceiro ouvido estavam disponíveis para uso limitado, concedendo-lhe melhor visão e audição. Depois de absorver o assunto, ele olhou pela janela para testar os seus novos poderes e percebeu que conseguia, de facto, ver com muito mais clareza do que antes. Então, ele concentrou-se nos sons e ficou surpreendido com a sua capacidade de ouvir os sussurros da empregada do lado de fora do seu quarto com total clareza. De repente, sentiu uma dor aguda na cabeça, e mensagens do sistema apareceram a dizer-lhe que toda a mana do seu corpo tinha sido esgotada e que o uso dos seus poderes tinha sido terminado à força. Ele segurou a cabeça sentindo-se tonto e percebeu o significado da frase uso extremamente limitado. Ele tinha perdido os sentidos absolutos que possuía como espada, aquela capacidade de sentir tudo à sua volta sem pontos cegos. Tudo que ele podia fazer agora era extrair uma pequena quantidade de mana, mal o suficiente para espiar o que estava a acontecer do lado de fora da sua porta ou para melhorar ligeiramente a sua visão. Mas ele não desesperou. Ele decidiu que,
Assim que começasse a expandir a sua capacidade de mana, as coisas mudariam para melhor. Nesse momento, os seus pensamentos foram interrompidos pelo seu estômago a roncar. Ele sentiu muita fome. Ele chamou os criados imediatamente, decidindo por agora focar-se em adaptar-se a este novo corpo humano. Dias depois, a rainha visitou-o novamente, expressando a sua grande admiração ao saber que ele tinha tomado todas as doses do remédio que ela enviou, concluindo que ele finalmente aprendeu a cuidar do seu corpo. Na sua presença, estava outro homem. A rainha perguntou se o seu filho o reconhecia, e ele respondeu negativamente. A rainha assegurou ao seu irmão que o seu filho tinha de facto perdido a memória, por essa razão, pediu-lhe que o ajudasse. A espada percebeu que este homem era o irmão da rainha, ou seja, o seu tio, que por sua vez comentou que, independentemente de tudo, ele era, afinal, o filho da sua única irmã. O tio zombou da conversa da sua irmã, dizendo que ela falava como se o seu filho tivesse perdido um grande passado, quando na verdade era um passado miserável, e ficou claro para a espada que o seu tio não tinha qualquer afeição por ele. Então, o tio dirigiu-se diretamente ao príncipe, explicando que tudo o que podia fazer era ajudá-lo a livrar-se do seu excesso de carne, ou seja, da sua obesidade. Ele disse-lhe severamente para não esperar mais nada dele e para desistir de quaisquer expectativas tolas, ao que a rainha respondeu com uma humildade súbita que estava grata mesmo por esta pouca ajuda. O seu tio olhou para ele de forma incisiva, avisando-o para não se esquecer deste sentimento de gratidão. Mais tarde, sem aviso, ele deu um pontapé poderoso que o derrubou ao chão. O tio ficou de pé sobre ele friamente, dizendo-lhe que tudo que ele comesse, bebesse e cada respiração que desse a partir de agora seria com a sua permissão e que ele deveria desistir da ideia de ser tratado como um príncipe. Mas acrescentou com um sorriso zombeteiro que, se ele fizesse o seu melhor, talvez mudasse de ideias e lhe ensinasse um movimento da sua esgrima secreta de família. A espada ficou furiosa com este insulto. Como se atreve este homem a dizer isso a ele, aquele que treinou o cavaleiro invencível e o mestre do rei fundador desta nação? O tio notou o corpo do príncipe gordo a tremer, pensando que ele estava frustrado, mas o príncipe chamou-o de tio e sugeriu que fizessem uma aposta. Com um claro desafio, o príncipe anunciou que o faria reconhecê-lo dentro de 6 meses, impulsionado por um forte desejo de quebrar aquele olhar arrogante nos olhos do seu tio. Ele acrescentou que, se falhasse, faria qualquer coisa que ele lhe ordenasse, mas se tivesse sucesso, o tio teria de lhe conceder um desejo, o que despertou o interesse do tio. O tio concordou com a aposta, pensando que pelo menos se deveria divertir um pouco. A espada sentiu o peso do desafio que tinha imposto a si mesma e amaldiçoou este corpo miserável que a sobrecarregava. Decidiu usar a mana que possuía, concentrando-se primeiro em queimar a gordura por todo o corpo. O tio notou a aura de mana azul a rodear o seu sobrinho e questionou-se em choque o que aquele rapaz estava a fazer. Então, gritou com ele em descrença, perguntando se ele já tinha criado um coração de mana. O príncipe respondeu com um sorriso astuto, confirmando que tinha conseguido fazer um há algum tempo e perguntou se ele se arrependia de ter feito a aposta. Mas o tio, em vez de admiração, repreendeu-o com raiva, perguntando onde ele tinha aprendido o método de refinar um coração de mana, salientando que ele nem sequer percebia a magnitude do erro que tinha cometido. O tio explicou-lhe que a técnica do coração de mana é uma técnica primitiva de baixo nível, aprendida apenas por mercenários de classe baixa, deixando a espada em estado de choque total. A espada gritou em total perplexidade, não acreditando no que estava a ouvir. Sentiu-se frustrada e impotente, percebendo que a era tinha mudado completamente, e o que considerava o auge do poder era agora uma técnica primitiva. Lembrou-se do que o seu tio disse, que o coração de mana não passava de uma técnica inferior praticada apenas por mercenários de terceira categoria. Quando o príncipe perguntou confuso sobre o significado das suas palavras, o tio decidiu mostrar-lhe ele mesmo, pedindo-lhe para observar atentamente. O tio começou a demonstrar o seu poder, e o príncipe atônito notou a mana formar-se em anéis. O tio explicou que a técnica das correntes de mana tem a capacidade de esmagar a aura gerada por um coração de mana e que é mais fácil e estável de usar. Ele acrescentou que até a família do Conde Eli, que se agarrou à técnica do coração de mana, tinha caído e perecido há um século, e por essa razão, ninguém mais tenta usá-la. O príncipe segurava um livro sobre a teoria básica das correntes de mana e percebeu que os tempos tinham de facto mudado. Ele aprendeu que os feiticeiros usam círculos para reunir mana, enquanto os cavaleiros tecem correntes, e que a força de um cavaleiro é determinada pelo número de correntes que ele tece, começando por uma única corrente, passando por dupla, tripla e quádrupla até ao reino da quinta corrente. Enquanto lia, percebeu que o que estava no livro não era apenas um disparate e parou no nome Altringen, que lhe pareceu familiar. Ele lembrou-se de repente de há muito tempo quando ainda era uma espada.
Um homem de aparência estranha chamado Ernest Eltringen veio até ele, desafiando-o para ver quem era mais digno do título de Santo da Espada, e ele usava artes estranhas que não eram nem magia nem esgrima. A espada sorriu para si mesma. Agora lembrava-se de onde tinha ouvido este nome familiar e perguntava-se o que teria acontecido àquele homem. Na manhã seguinte, enquanto ele treinava, o seu tio perguntou se ele tinha lido o livro. Ele disse-lhe que já devia ter percebido quão tola foi a escolha que fez, mas o príncipe, com um sorriso confiante, respondeu que não sentia ter cometido o menor erro. O seu tio olhou para ele com irritação, questionando-se se ele se recusava a admitir o seu erro ou se ainda não entendia a situação. O príncipe explicou-lhe que os corações de Mana não são todos iguais e perguntou-lhe se ele já tinha ouvido a frase diferença de nível. O tio suspirou em desespero, acreditando que o seu sobrinho tinha começado a delirar com disparates. Então, disse-lhe que, de vez em quando, aparece alguém entre os mercenários que se ilude pensando que são heróis de séculos passados. Ele explicou-lhe que o destino de todos estes era o fracasso e a ruína, pois não conseguiam sequer exceder o nível de 2 correntes. Então, desafiou-o, dizendo que, se ele fosse diferente deles, deveria tentar derrotar um cavaleiro com 2 correntes. Ele prometeu que, se ele conseguisse, tornar-se-ia seu guardião, como a sua mãe queria, o que fez o príncipe questionar-se zombeteiramente se ter o seu tio como guardião era realmente uma coisa boa. O tio sentiu-se insultado pelo questionamento do príncipe sobre as suas qualificações. Uma aura poderosa rodeou-o enquanto ele declarava que era um conde do reino e comandante do exército do norte, mestre das lanças negras e um dos 5 leões de prata a serviço de sua majestade o rei. Um cavaleiro que tinha tecido 4 anéis, ou seja, um cavaleiro de 4º grau. Ele revelou o seu nome completo, Bilbalardard, o homem que um dia poderia tornar-se um apoio para ele. Depois de mostrar as suas qualificações, ele perguntou ao príncipe desafiadoramente se aqueles títulos eram suficientes para provar o seu valor. Nesse momento, os cavaleiros intervieram para o parar, e um deles ordenou-lhe que se afastasse do príncipe. Um sorriso confiante formou-se no rosto do príncipe, e ele avisou o seu tio para não voltar atrás com a sua palavra mais tarde, ao que o outro respondeu com um sorriso igualmente astuto. Pouco depois do treino extenuante ter cobrado seu preço, ele desabou no chão ofegante de exaustão, com seu tio declarando o fim do treino de hoje. O príncipe encostou-se numa mesa, mal conseguindo recuperar o fôlego, sentindo que estava à beira da morte pela intensidade do esforço. Em meio à sua exaustão, o fantasma zombeteiro de seu tio apareceu em sua imaginação, repreendendo-o pelo absurdo de desafiá-lo com uma determinação tão fraca, garantindo que ele teria sorte se derrotasse um cavaleiro com uma corrente, quanto mais um com 2. Ele caminhava pelos corredores do palácio, descrevendo internamente seu tio como um canalha demoníaco, antes que uma voz o chamando parasse, anunciando que estava esperando por ele. Essa pessoa era o médico real, que expressou sua gratidão por o príncipe se lembrar dele, apesar de sua posição humilde. Quando o príncipe perguntou o motivo de sua presença, o médico explicou que a rainha havia ordenado que ele lhe fornecesse magia de cura. Assim que o médico começou a preparar a energia verde de cura, o príncipe gritou, rejeitando veementemente o assunto. Então, ele empurrou o médico com força para fora de seu quarto, afirmando que não precisava de tal tratamento. O príncipe permaneceu irritado, considerando que este tratamento tornaria todo o seu sofrimento e treino árduo daquele dia em vão, enquanto seu cavaleiro pessoal observava em silêncio. A cena foi interrompida pela voz de um jovem chamando seu irmão, anunciando sua chegada. Era o terceiro príncipe, que estava de pé com um sorriso confiante enquanto o príncipe Adrian comia. Adrian se perguntou sobre a identidade do visitante, então seu cavaleiro sussurrou que era o terceiro príncipe, Gillian. Gillian se dirigiu a seu irmão zombeteiramente, notando que tinha ouvido sobre o incidente que ele sofreu, mas parecia estar em melhor forma do que o esperado, expressando sua decepção com isso. Adrian respondeu friamente, perguntando sobre seu propósito e se ele tinha vindo apenas para causar problemas por falta do que fazer. Os olhos de Gillian brilharam de raiva enquanto ele pensava na ironia da situação, e então lhe disse que tinha ouvido um rumor interessante. Ele mencionou a aposta que fez com o Conde Balerard e que foi desafiado a duelar com um cavaleiro com 2 correntes. Então, ele se inclinou em sua direção, oferecendo-se para ser seu oponente naquele duelo. Após sua partida, o príncipe se perguntou, confuso, sobre a identidade daquele jovem, denunciando o estado dos descendentes de seu velho amigo, Leoberg. Seu cavaleiro explicou que o príncipe Gillian, o terceiro príncipe, é conhecido por seu talento em esgrima desde a infância, o que Adrian recebeu com zombaria e desdém. O cavaleiro acrescentou que Gillian foi capaz de tecer 2 monocorrentes aos 14 anos, o que o torna um verdadeiro gênio. A conversa deles foi interrompida por uma criada que parecia aflita. A criada cambaleava sob o peso de uma pilha enorme de cartas, anunciando que todas haviam chegado para o príncipe.
O príncipe ficou surpreso, perguntando-se o motivo desse interesse repentino de pessoas que nunca lhe haviam dado atenção antes. Ao folhear as cartas, ele descobriu que todas eram pedidos para duelar com ele. Como muitos viram essa aposta como uma oportunidade legal para se vingar e humilhá-lo, um sorriso astuto apareceu no rosto do príncipe, percebendo que uma oportunidade valiosa havia surgido. Então, ele convocou a criada e calmamente ordenou que ela anotasse os nomes de todos que lhe enviaram uma carta, com a intenção de explorar essa situação a seu favor. No pátio de treinamento, seu tio jogou uma espada de madeira no chão e ordenou que ele a pegasse. Ele explicou que deveria aprender alguns fundamentos de esgrima para que a aposta entre eles fosse válida, pois não queria ouvir desculpas esfarrapadas sobre sua derrota mais tarde por ignorância dos fundamentos. O príncipe se abaixou para pegar a espada, resmungando internamente sobre a personalidade de seu tio, que poderia simplesmente ter lhe entregado a espada, e de repente sentiu uma dor aguda o perfurando. Ele gritou de dor por causa de seus músculos exaustos, mas seu tio o parou de repente, como se tivesse percebido algo. Seu tio tocou em seu ombro, perguntando com espanto se ele não havia recebido magia de cura. O príncipe respondeu que, como cavaleiro, ele deveria estar ciente das consequências disso. Ele lhe explicou que usar magia de cura apenas retorna os músculos exaustos ao seu estado original, sem permitir que cresçam e se desenvolvam, o que seu tio apoiou em silêncio. Mas ele descartou o assunto, explicando que tinha outra questão mais importante e pediu que ele observasse com atenção, pois não repetiria sua demonstração. Então, uma forte aura de mana cercou o conde enquanto ele se preparava para demonstrar a técnica especial de espada de treinamento do reino, que constitui a base para todos os seus cavaleiros. Ele começou a executar uma série de movimentos rápidos e precisos, demonstrando um estilo de luta com extremo brilhantismo. O príncipe observou a demonstração incrível em choque, enquanto os poderosos movimentos da espada deixavam marcas no chão ao seu redor. Após terminar sua demonstração, o príncipe perguntou, incrédulo, se aquela técnica complexa era apenas o básico que os cavaleiros aprendiam. Seu tio respondeu que a espada de treinamento não tem fio, mas é a melhor para aprender o básico, acrescentando com zombaria que, dado o talento inexistente do príncipe, isso é mais do que ele merece. Essa conversa provocou uma gargalhada alta do príncipe, que segurou o rosto, pensando consigo mesmo como o tempo havia mudado. Ele se lembrou claramente da memória de seu amigo herói usando o mesmo estilo lendário de esgrima, o matador de dragões, para acabar com um dragão enfurecido. Com um olhar cheio de espanto e determinação, ele denunciou como essa grande técnica havia se tornado um mero treinamento humilde para iniciantes. Quando seu tio lhe disse que apenas esses fundamentos não seriam suficientes para ganhar a aposta e sugeriu que ele implorasse a sua mãe para nomear outro professor para ele, o príncipe recusou categoricamente. Ele anunciou com confiança que não aprenderia nenhum outro estilo de esgrima, pois este estilo por si só é perfeitamente suficiente. Seu tio olhou para ele com irritação, mas permitiu que ele fizesse o que quisesse, então o príncipe segurou a espada com força. Enquanto brandia a espada, ele pensava no motivo que levou à deterioração da técnica matadora de dragões a este nível tão baixo. Ele reconheceu para si mesmo, com relutância, que essa deterioração parecia um fenômeno natural. O motivo é que esta técnica carece da verdadeira vontade de matar dragões que era sua base. Para aqueles que abandonaram o coração de mana e esqueceram como infundir vontade na espada, é impossível perceber o verdadeiro valor do estilo matador de dragões. O príncipe tentou realizar um movimento de espada, mas falhou miseravelmente. Seu tio o repreendeu imediatamente, explicando que a força não deveria se concentrar apenas nos braços, mas também no abdômen. Então ele adicionou as pernas à lista de fontes de poder, fazendo o príncipe cair no chão de exaustão, enquanto seu tio enfatizava que realizar um movimento de espada correto requer o uso da força de todo o corpo. O príncipe percebeu a verdade de suas palavras, e embora seu corpo atual fosse fraco e desajeitado, incapaz até de imitar a versão falsa do estilo matador de dragões, ele resolveu provar a todos que esse estilo não era apenas lixo velho a ser descartado. Assim, passou um dia, depois 2 dias, depois uma semana inteira, que o príncipe passou em um treinamento árduo e contínuo sem se cansar. Após um mês inteiro de treinamento contínuo e meditação profunda, os resultados de seus esforços ficaram claros quando uma janela do sistema anunciou seu sucesso em mudar sua estrutura física. Sua condição mudou de obesidade mórbida para obesidade regular, o metabolismo de seu corpo foi significativamente ativado e ele se acostumou mais a usar suas habilidades físicas. Mais importante, o traço de desajeitamento que o atrapalhava desapareceu, levando a um aumento significativo na eficácia de seus exercícios. Graças à acumulação contínua de mana, sua estrutura mudou novamente. O traço do distúrbio de monossensibilidade desapareceu e foi substituído por monossensibilidade normal. Ele agora brandia sua espada com muito mais fluidez e naturalidade do que há um mês.
A cada dia que passava, sua força aumentava em relação ao dia anterior, e seus olhos ardiam com foco e determinação. Em meio à sua pressa, ele começou a executar movimentos com uma maestria que aumentava a cada momento, a ponto de não notar uma voz gritando, ordenando que ele parasse. De repente, alguém o interrompeu, gritando com ele com raiva, denunciando sua falha em ouvir a ordem para parar. No pátio de treinamento inundado pela chuva, o príncipe se viu de pé com sua espada de madeira quebrada diante de seu tio à noite. Seu treinamento havia sido tão violento que feriu suas mãos, fazendo com que o sangue delas escorresse para o chão molhado. O príncipe olhou para seu tio em choque e espanto. Ao fundo, o poste de treinamento de madeira que foi atingido por um raio ainda emitia fumaça e faíscas. Testemunhando o poder extraordinário liberado pelo raio, seu tio o agarrou violentamente e o chamou de idiota, repreendendo-o por treinar em um dia tão chuvoso, avisando que se ele estivesse carregando uma espada de verdade, um raio o teria atingido e seu destino teria sido a destruição. Naquele momento, o príncipe olhou para sua mão ferida enquanto mensagens do sistema apareciam diante dele, dizendo que ele havia despertado do estado de superfoco e que seu corpo ainda se lembrava daquelas sensações fortes, anunciando sua aquisição de um novo traço, foco sobrenatural. O príncipe riu fracamente, pensando que se entrasse naquele estado novamente, poderia realmente morrer atingido por um raio. Seu cavaleiro correu para ele para verificar como estava, enquanto seu tio o amparava. O conde olhou para seu sobrinho cansado com uma expressão complexa no rosto, descrevendo-o como um garoto teimoso. O príncipe acordou mais tarde em sua cama, perguntando-se se havia perdido a consciência. Ele se sentou segurando a cabeça, percebendo que havia subestimado os limites deste corpo fraco. Ele se lembrou de seu passado como uma espada, onde realizou todos os feitos possíveis e serviu a inúmeros heróis, desde um guerreiro desconhecido a um mestre da espada e de um rei mercenário ao fundador do próprio reino. Ele liderou guerras à vitória e guiou heróis em seus caminhos. Ele sempre foi Grovorno, o conselheiro sábio e professor extraordinário, mas nunca foi nada mais do que um terceiro, apenas um observador. Por essa mesma razão, ele mergulhou em um treinamento árduo até atingir este estado, apreciando a sensação de esforço e suor cujos frutos eram inteiramente seus desta vez. Mas agora ele percebeu que, a este ritmo, seu corpo fraco logo entraria em colapso, e ele resolveu encontrar um equilíbrio entre sua mente e espírito fortes e seu corpo humano. Após mais de um mês desde a formação do coração de Mana, ele sentiu que havia acumulado energia suficiente para passar para a próxima fase. De fato, a janela do sistema anunciou seu sucesso em acumular mana até um certo nível após esforço contínuo. Seu corpo tornou-se capaz de suportar um pouco mais de mana. Com a expansão de seu coração de mana, a resistência de seu corpo aumentou cada vez mais. Finalmente, sua estrutura física mudou novamente graças à expansão do coração de mana, e um olhar feroz, transbordando de determinação, apareceu em seu rosto. Depois de terminar o processo de fortalecimento de seu corpo, o príncipe anunciou vitoriosamente a conclusão do assunto e então voltou seu olhar para uma espada colocada nas proximidades, com a intenção de testar suas novas habilidades. Assim que ele segurou a espada, uma janela do sistema apareceu diante dele, trazendo a boa notícia de ter alcançado o nível de aprendiz de espada. Quando ele a brandiu, uma tênue aura azul envolveu a lâmina da espada, anunciando outra mensagem sobre sua nova habilidade de usar o nível básico de aura. Ele olhou para seu reflexo na lâmina brilhando com a aura azul e percebeu que, com este novo poder, ele era pelo menos capaz de dominar o básico necessário. Mais tarde, no pátio de treinamento, seu tio lhe disse que rumores estavam se espalhando pelo reino como fogo, o que despertou a surpresa do príncipe. O conde explicou com irritação que esses rumores diziam respeito à maldita aposta que ele fez e que o assunto havia se tornado uma grande fonte de incômodo para ele pessoalmente. O conde sugeriu que talvez fosse melhor se apressar em encontrar um parceiro de treinamento. O príncipe respondeu com um sorriso confiante que já havia identificado a identidade de seu oponente, lembrando-se de seu irmão mais novo, o príncipe Gillian. Então, ele explicou ao seu tio que era difícil para ele enfrentar um cavaleiro com duas correntes imediatamente, então ele planeja duelar primeiro com cavaleiros de uma única corrente, com o que o conde concordou, deixando-lhe a liberdade de escolha. O príncipe convocou seu cavaleiro pessoal, Kars, e perguntou-lhe sobre o assunto que lhe confiara. Kars garantiu-lhe que havia organizado uma lista com os nomes de todos que enviaram pedidos para um duelo. Mas Kars se perguntou com preocupação se o príncipe realmente pretendia se envolver em lutas de treinamento com essas pessoas. A resposta veio do príncipe na forma de uma pergunta desaprovadora. O cavaleiro explicou que a maioria dessas pessoas guarda rancor do príncipe e que o dano que poderiam tentar infligir-lhe sob o pretexto de um duelo é imprevisível. O príncipe respondeu com um sorriso calmo que está bem ciente disso. E por essa razão específica, ele precisará da presença de seu tio para ser o árbitro nessas lutas. Então ele acrescentou,
enquanto carregava sua espada com confiança, que não pedia nada grandioso, apenas para garantir que ninguém morresse durante as lutas, perguntando-se se seu tio poderia pelo menos fazer isso. Alguns dias depois, chegou a hora do primeiro duelo. Um jovem dirigiu-se ao palácio do primeiro príncipe, pensando com desprezo sobre o lugar onde aquela escória reside. Este jovem era Taylor Taylen, o segundo filho de uma família de barões. Ele recordava, com amargura e um insulto inesquecível, o sofrimento de seu pai e irmão mais velho nas mãos do príncipe há alguns anos, num banquete real, onde o príncipe zombou dele chamando-os de camponeses, causando vergonha à honra de sua família e tornando-os motivo de chacota para outros nobres até hoje. Taylor carregava em seu coração um desejo avassalador de vingança contra Adre Leoberg. Quando chegou, Taylor fez a saudação formal ao príncipe, determinado a fazê-lo pagar o preço por seu ato daquele dia. Então, ele se apresentou novamente como um cavaleiro estagiário com uma corrente, seguindo o estilo especial de esgrima de sua família. O príncipe recebeu sua saudação com indiferença, questionando o motivo de toda aquela formalidade num treino informal, e depois comentou zombeteiramente que Taylor parecia fraco demais para ser um cavaleiro. Essas palavras despertaram a raiva de Taylor, que confirmou a veracidade dos rumores sobre a insolência e arrogância do príncipe. Mas antes que sua raiva explodisse, uma voz firme o deteve. Era o Conde Balayard, que disse a Taylor que entendia seus sentimentos, mas que ele devia se conter, pois o duelo ainda não tinha começado. De repente, Taylor percebeu que estava diante do lendário Conde Balayard, então curvou-se diante dele com profundo respeito, expressando que conhecê-lo era a honra de uma vida, ao que o conde respondeu simplesmente. O príncipe comentou sarcasticamente que se poderia pensar que seu tio era o príncipe Ali, ao que o conde respondeu que ele deveria ter melhorado seu comportamento no passado. Então o príncipe pediu-lhe para parar de trazer o passado à tona em todas as ocasiões. O conde ignorou a conversa deles e ordenou que ambos os combatentes tomassem suas posições, anunciando o início oficial da partida. Os dois oponentes ficaram frente a frente. Então, Taylor ativou sua aura azul e avançou em direção ao príncipe, avisando-o para ter cuidado antes de saltar no ar para desferir seu golpe, enquanto o príncipe permanecia firme em seu lugar, preparando-se para bloquear o ataque que parecia violento. O príncipe, com um sorriso confiante, notou a abundância de movimentos desnecessários no ataque de seu oponente e conseguiu aparar o golpe poderoso com uma facilidade surpreendente. Taylor foi tomado pela perplexidade, perguntando-se em choque se aquele poder emanava mesmo de um coração de mana, enquanto a força do aparo o empurrava para trás. Enquanto tropeçava para trás, ele não conseguia compreender como um coração de mana podia repelir uma corrente de mana, algo que deveria ser impossível, mas o príncipe lhe disse que talvez fosse porque sua corrente era apenas um único anel. O príncipe comentou com um sorriso zombeteiro que não sentiu nada mais do que uma leve picada, aumentando o choque e o espanto de Taylor. Os cavaleiros observadores, incluindo Cass, notaram um som estranho vindo da espada, mas o Conde Balayard percebeu imediatamente o que estava acontecendo, olhando com extrema seriedade ao reconhecer o raro fenômeno conhecido como o choro da espada. Taylor não conseguia acreditar no que estava acontecendo e gritou que era impossível, depois avançou novamente em direção ao príncipe em um ataque desesperado. As duas espadas se chocaram em uma série de golpes violentos, e o príncipe começou a sentir a pressão do ataque contínuo. Taylor soltou um grito de raiva ao lançar uma barragem de ataques rápidos, forçando o príncipe a recuar para se defender. O choque violento levou a uma explosão de luz que os afastou um do outro, deixando Taylor de pé, sem fôlego de exaustão. O príncipe percebeu naquele momento a verdade do que era dito sobre a energia de mana em um anel, uma corrente, ser o completo oposto da energia de mana em um coração. Ele agarrou o peito, sentindo que a energia de mana estava prestes a fluir ao contrário a qualquer momento devido a este conflito. No entanto, apesar desse perigo, ele dirigiu seu olhar para o oponente, lembrando-se de sua identidade como o segundo filho do Barão Telein. Então, ele se dirigiu a ele com um sorriso confiante, aconselhando-o a acalmar um pouco sua alma. Depois disso, ele concentrou totalmente seus sentidos, imaginando-se mergulhando nas profundezas de um oceano escuro e calmo. Neste mundo interior, ele estendeu a mão e emitiu um chamado para despertar seu poder latente, seja o poder de uma espada demoníaca ou de uma espada sagrada. Ele invocou uma parte de sua alma, que se manifestou na forma de um grande dragão, chamando-o por seus inúmeros nomes. Quando sua mão tocou aquele poder, mensagens do sistema apareceram declarando que o coração de mana havia aceitado uma vontade imensa e que uma cor única havia sobrepujado seu coração anteriormente incolor. O olho do dragão latente em sua consciência se abriu com outra mensagem anunciando o despertar da vontade adormecida do matador de dragões. Uma poderosa aura vermelha envolveu o príncipe. A personificação da memória mais ativa da espada e a essência do coração refinado especificamente para matar dragões.
Com a ativação oficial do coração do matador de dragões, os olhos do príncipe brilharam em um vermelho carmesim profundo. A aura de dragão vermelho o envolveu completamente, revelando o verdadeiro poder da espada matadora de dragões. Outra mensagem anunciou que a energia emitida pelo coração do matador de dragões havia se fundido com a espada feita com um único propósito, eliminar dragões, enquanto Taylor observava a cena aterrorizado. Taylor se perguntou em pânico sobre a natureza daquele poder aterrorizante, e naquele momento, o Conde Barilhard gritou a plenos pulmões, ordenando que ambos parassem imediatamente. Mas o príncipe, com seus olhos brilhantes e aura sinistra, estava se preparando para desferir seu golpe. O conde repetiu seu grito de pânico, tentando impedir o que estava prestes a acontecer. Apesar disso, o príncipe continuou seu movimento ofensivo. O conde percebeu em seu coração o quão perigosa era aquela espada. O conde relembrou sua conversa com o príncipe antes do início do duelo, onde o príncipe tinha um pedido. Se em algum momento parecesse que ele estava prestes a matar seu oponente, então seu tio deveria detê-lo. Voltando ao presente, o conde liberou sua poderosa aura azul e interveio no último momento. O poder do conde colidiu com o golpe devastador do príncipe, levando a derrota do príncipe e o enviando voando para trás com a força do impacto. Depois que a energia do choque se dissipou, o conde permaneceu firme enquanto o príncipe estava caído no chão em meio aos escombros da parede que atingiu. Os cavaleiros da guarda real correram para intervir, e um deles gritou denunciando a ação do conde Barilhard e perguntando o que ele estava fazendo, avisando que atacar um membro da família real é um crime punível por lei. Mas o príncipe os deteve com uma voz tensa, admitindo que foi ele quem pediu para ele fazer aquilo, o que provocou o espanto de seu cavaleiro pessoal. No entanto, ele acrescentou, enquanto limpava o sangue da boca, que não pediu para ele o atirar ao chão com tanta força, antes de desabar no chão inconsciente. Mais tarde, o príncipe se viu examinando seu coração de energia, percebendo com choque que seu coração de mana quase se estilhaçou com a força do golpe. Ele reconheceu que a força de seu tio estava em um nível completamente diferente de um mero cavaleiro com uma corrente, e embora tenha levado o golpe diretamente, sentiu-se aliviado por não haver efeitos colaterais permanentes. Ele sorriu para si mesmo, considerando que as coisas correram bem no final e que ele havia vencido o duelo antes que a voz de seu tio interrompesse, perguntando o motivo daquele sorriso. O príncipe ficou surpreso com sua visita, mas o conde iniciou com uma pergunta firme sobre o que ele estava pensando, depois o repreendeu com raiva por usar aquela espada corrupta e sinistra, afirmando que nunca lhe ensinou tal técnica. O príncipe respondeu calmamente que permaneceu fiel à essência da lâmina. Essa resposta provocou o escárnio interno do conde, que considerava que qualquer um que falasse sobre a essência da lâmina nunca tinha visto uma luta de verdade. Apesar disso, o conde percebeu que essa essência da qual o príncipe falava era a intenção de matar. E embora fosse um estilo rude e perturbador, ele o reconheceu como uma das muitas verdades no mundo do combate. O príncipe ficou surpreso com essa resposta inesperada. Ele pensou que seu tio começaria a pregar sobre o domínio da espada, mas o conde sorriu levemente. Ele lhe explicou que não é um cavaleiro, mas um soldado que segue um caminho que não é necessariamente justo, mas um caminho que leva à vitória. No entanto, ele avisou ao príncipe que sua espada é excessivamente poderosa, e se a sede de sangue crescer demais, ela cega tanto amigos quanto inimigos. O príncipe respondeu astutamente que essa era a razão de toda essa comoção, para corrigir essa falha. O conde aceitou o desafio, declarando que observaria para ver se o príncipe seria devorado por seu demônio interior ou não. Após 3 dias de duelos de treinamento, o príncipe se dirigiu novamente ao seu oponente, Taylor Telein. Ele elogiou seus esforços nos últimos dias. Taylor teve que suportar uma lâmina carregada com uma intenção assassina desenfreada por 3 dias consecutivos, o que foi um verdadeiro sofrimento. Então o príncipe zombou dele gentilmente, observando que devia ser frustrante não ter conseguido realizar seu desejo de derrotá-lo nenhuma vez, o que Taylor negou, confuso. Então o príncipe pediu a uma criada que trouxesse uma caixa ornamentada. Ele a apresentou a Taylor, explicando que ouviu dizer que cometeu um erro imperdoável no passado. E embora não soubesse se isso compensaria, pediu-lhe que levasse a caixa ao barão Telein como um sinal de desculpas, explicando que continha apenas um ursinho de pelúcia e uma carta. Então ele o dispensou, desejando-lhe uma boa viagem, enquanto Taylor permanecia segurando a caixa em silêncio. O príncipe pensou que não era obrigado a consertar a bagunça do príncipe louco, mas acreditava na necessidade de pagar um preço justo a quem quer que fizesse um trabalho, que era o que estava fazendo com Taylor, que gritou de longe agradecendo-lhe. Os duelos de treinamento do príncipe tornaram-se o assunto do reino, pois todos esperavam que sua arrogância cavasse sua própria cova e que ele pagasse o preço por suas ações passadas.
Muitos se perguntavam a quanta humilhação ele seria submetido, mas os dias passaram sem que o escândalo que todos esperavam aparecesse, o que despertou a perplexidade das pessoas que começaram a perguntar sobre o resultado dos duelos. Em vez disso, os antigos oponentes do príncipe começaram a defendê-lo, explicando que o assunto era apenas um mal-entendido e que o príncipe não é tão mau quanto os rumores afirmam. Pelo contrário, eles foram capazes de entender suas verdadeiras intenções durante suas partidas honrosas com ele. Esses acontecimentos despertaram a perplexidade e o espanto dos nobres, que acreditavam que o Palácio Real havia intervindo para silenciar os oponentes do príncipe à força. Mas essa notícia chegou ao príncipe, que bateu com o punho na mesa com raiva, rejeitando a ideia de seus oponentes serem silenciados de uma forma tão humilhante. Ele saiu gritando na cara de todos que seus oponentes só permaneceram em silêncio por extrema vergonha de serem derrotados por ele. Então ele criticou os nobres, descrevendo-os como indefesos e inúteis, com seu tio aparecendo por trás dele comentando zombeteiramente que ele é o último que tem o direito de falar sobre isso. Mas a verdade era completamente diferente. O príncipe estava forçando seus oponentes derrotados a espalhar rumores de sua vitória sobre eles à força. Ele inicialmente pensou que este plano teria sucesso em acalmar a situação, mas foi surpreendido por um novo rumor que era inesperado. Uma criada lhe disse que as pessoas estavam espalhando conversas de que ele havia ameaçado seus oponentes para falsificar os resultados do duelo. Depois de perceber a futilidade de suas tentativas de controlar os rumores, ele decidiu ignorar todo o assunto e se concentrar apenas em seu treinamento, cercado por uma aura de determinação. Ele mergulhou em um treinamento extenuante, praticando movimentos de espada com força e maestria. Ele continuou a aprimorar suas habilidades incansavelmente. Após o término das rodadas de treinamento, ele perguntou ao seu cavaleiro Car sobre o número de oponentes restantes, e ele lhe disse que o oponente de hoje era o último. O príncipe suspirou, percebendo que os estagiários não ousavam mais desafiá-lo, mas seu cavaleiro o tranquilizou, dizendo que a oponente final era uma verdadeira cavaleira. Ele explicou que ela não apenas aprendeu as artes marciais de sua família, mas se juntou a um esquadrão de cavaleiros para aprimorar ainda mais sua habilidade. Aquela cavaleira era Eren Kurgan, uma estagiária no esquadrão de cavaleiros Leão de Ferro, e os guardas do portão confirmaram sua identidade através do emblema do Leão de Ferro gravado em sua armadura. Eren era conhecida por vários títulos, como Flor no Penhasco e a Rosa com Espinhos, e dizia-se que ela partiu os corações de todos os homens. Os guardas admiravam sua beleza estonteante, perguntando-se por que uma mulher como ela veio a este lugar sozinha. Eles supõem que o primeiro príncipe deve ter grande influência para atrair a atenção dela. Enquanto ela avançava com confiança, os guardas sussurravam entre si sobre como seria emocionante se ela pudesse derrotar o príncipe na frente de todos. O esquadrão de cavaleiros Leão de Ferro ao qual ela pertencia era um dos mais fortes e famosos esquadrões de cavaleiros do reino. Ela mesma era uma candidata promissora cuja adesão oficial já havia sido confirmada. O príncipe se perguntava por que uma cavaleira com tanto talento procurava duelar com ele. Seu cavaleiro informou de um pequeno mal-entendido que aconteceu no passado entre ele e ela, o que fez o príncipe presumir que seu eu do passado havia começado uma briga com ela. Então ele convocou uma das criadas e perguntou o que ele havia feito no passado. Ela respondeu hesitantemente que ele havia insultado Eren, fazendo o príncipe segurar a cabeça, irritado com a estupidez de sua versão passada. Ele se lembrou de um vislumbre do passado onde o príncipe anterior se aproximou de Eren com um sorriso malicioso, oferecendo a ela que se tornasse sua criada pessoal. Mas ela calmamente recusou a oferta, lembrando de que o esquadrão de cavaleiros não era sua propriedade privada, o que despertou sua raiva intensa. Num acesso de raiva, ele a chamou de coisa feia. Após recordar essa memória insultuosa, o príncipe concluiu que o que aconteceu não passou de uma tentativa distorcida de se aproximar dela por parte de um canalha corrupto, mas ele se sentiu perplexo. Era impossível para ele ter olhado para Eren e a descrito como feia, o que significa que há outro lado da história que ele ainda não conhecia. Eren fez uma saudação formal ao príncipe, comentando que ele não havia mudado nada. O príncipe se perguntou em seu coração se ela realmente pensava isso, pois ele havia mudado drasticamente a ponto de sua própria essência ter se tornado completamente diferente. Enquanto ela o olhava com um olhar penetrante, o príncipe percebeu que toda essa situação era um resultado inevitável de suas ações passadas. Naquele momento, a chegada do conde Balardard foi anunciada, que pareceu reconhecer Eren assim que a viu. A cavaleira, por sua vez, deu um passo à frente e se apresentou oficialmente ao conde como uma cavaleira em treinamento no esquadrão de cavaleiros Leão de Ferro. O conde ignorou completamente o príncipe e dirigiu um conselho direto a Eren, avisando-a para ter cuidado, pois a espada do príncipe é extremamente venenosa, o que despertou a irritação do príncipe, denunciando essa parcialidade flagrante do árbitro. Mas o conde não deu atenção à sua objeção e ordenou que ambos os combatentes tomassem suas posições em preparação para o duelo.
Com seu anúncio do início do duelo, os dois oponentes assumiram suas posturas de combate. O príncipe sorriu confiantemente, com a intenção de testar as habilidades deste talento promissor, mas Eren iniciou um ataque rápido como um raio, cercada por uma poderosa aura azul. O príncipe observou seus movimentos com um olhar experiente, reconhecendo sua genialidade, e então conseguiu aparar seu ataque facilmente. Enquanto o confronto continuava, o príncipe sentiu sua energia de mana tentando fluir ao contrário devido ao conflito com a energia de sua oponente. Enquanto ela continuava seu ataque implacável, as duas espadas colidiram em uma saraivada de golpes rápidos e precisos. O príncipe percebeu que ela estava sendo atraída para o seu ritmo na luta, apesar de seu ataque feroz, e decidiu que esse estilo não funcionaria mais. De repente, o sistema anunciou diante dele a ativação do coração do matador de dragões, então uma aura vermelha violenta o cercou. O choque era evidente no rosto de Eren enquanto ela sentia aquele poder imenso, e suas espadas colidiram novamente em uma explosão de energia vermelha. A força do golpe fez Eren recuar, enquanto ela tentava recuperar o equilíbrio com dificuldade. Ela se perguntou, espantada, sobre a natureza desta espada, enquanto o príncipe pensava que os oponentes de corrente única não estão todos no mesmo nível e que ela é completamente diferente da escória que ele enfrentou antes. Mas, de repente, seu olho brilhou, e uma mensagem do sistema apareceu dizendo que ele agora era capaz de usar a autoridade do julgamento de forma limitada. Essa autoridade revelou uma janela de informações detalhadas sobre Eren Kurgan, incluindo suas habilidades, talentos e múltiplos traços de personalidade. O príncipe cuspiu no chão, percebendo o significado de sua habilidade de ver essa informação com sua autoridade limitada. Isso significava que sua oponente era mais fraca do que ele ou igual a ele em força. Com base nessa conclusão, o príncipe anunciou que o verdadeiro duelo começava agora e avançou em direção a ela com toda a sua força. A luta feroz entre eles continuou até o anoitecer, e a exaustão era clara neles enquanto recuperavam o fôlego com dificuldade. O conde interveio naquele momento, anunciando o fim do duelo por hoje, para ser retomado amanhã. O príncipe expressou seu descontentamento, alegando que estava prestes a resolver o assunto, ao que Eren respondeu friamente que ela estava prestes a fazer o mesmo. Os dois trocaram olhares desafiadores, expressando seu desejo de continuar a luta, mas o conde gritou com eles, ordenando que parassem. Ele disse a eles que já era tarde e ordenou que ambos fossem receber tratamento imediatamente. O médico real se apressou para prestar os primeiros socorros ao príncipe e tratar seus hematomas usando cura mágica. Outro curandeiro foi tratar Eren, que permaneceu em silêncio enquanto o príncipe a observava de longe. Enquanto ela deixava a arena com o pôr do sol, Eren resolveu em seu coração que nunca se permitiria ser derrotada. O intenso duelo entre o príncipe e Eren continuou até o terceiro dia sem nenhum sinal de resolução no horizonte, o que despertou o espanto dos cavaleiros que observavam. Eles estavam cientes da habilidade excepcional de Eren, mas ficaram surpresos com a capacidade do primeiro príncipe de igualá-la com não menos brilhantismo, expressando sua esperança de que este dia testemunhasse o fim do duelo. Antes de retomar a luta, o príncipe parou sua oponente com um sorriso, anunciando que tinha algo a dizer primeiro. Eren pensou que ele pretendia se desculpar neste momento inapropriado, então ela anunciou firmemente que não aceitaria nenhum pedido de desculpas. O príncipe explicou que entendia o desejo dela de recuperar seu orgulho ferido com sua própria força, mas seu propósito era diferente. Já que a luta deles havia atingido esse grau de ferocidade, ele sugeriu que houvesse um prêmio para o vencedor. Ele propôs uma aposta que chocou os presentes, que o perdedor realizasse um desejo para o vencedor, afirmando que estava pronto para se ajoelhar e pedir desculpas se fosse o perdedor. Essa oferta despertou a irritação dos cavaleiros, que a consideraram uma conversa imprópria para um membro da família real e exigiram que ele retirasse suas palavras, mas o príncipe ordenou que ficassem longe. Então ele dirigiu sua pergunta diretamente a Eren para saber a opinião dela. Embora ela inicialmente tenha enfatizado sua lealdade como uma cavaleira a serviço da família real e que não ousaria mostrar tal audácia, ela se virou e aceitou a aposta com um sorriso confiante, declarando que, se Sua Alteza permitisse, ela acredita que está qualificada para obter o prêmio da aposta. O príncipe elogiou seu pensamento e advertiu para não voltar atrás. Sua palavra depois, para avançarem novamente em um confronto violento. Os dois retomaram a luta com maior entusiasmo. Mas desta vez, o príncipe liberou um poder imenso nunca antes visto, enquanto seus olhos brilhavam em vermelho e uma aura sinistra o cercava ao lançar um ataque violento em direção a ela. Eren ficou atordoada com sua velocidade repentina, percebendo que ele não era tão forte no dia anterior. Ela se perguntou em choque se ele esteve escondendo sua força todo esse tempo, enquanto o espectro de um dragão vermelho gigante se manifestava atrás dele. O príncipe lançou uma série de ataques esmagadores que Eren não conseguiu aparar, e suas defesas desmoronaram completamente.
Apesar de suas tentativas desesperadas, o príncipe continuou seu ataque avassalador, estilhaçando o chão ao redor deles com a força de seus golpes. Então ele avançou em direção a ela para desferir seu golpe final. Eren permaneceu em seu lugar para bloquear o ataque dele. E quando a poeira baixou, Eren estava ajoelhada no chão, completamente derrotada. Um silêncio mortal prevaleceu entre os presentes enquanto o conde olhava para a cena seriamente, e Eren não conseguia compreender a realidade de sua derrota. O príncipe parou sobre ela, anunciando calmamente que havia ganhado a aposta. Então ele revelou seu prêmio com um sorriso confiante, afirmando que a quer, o que deixou Eren em estado de choque absoluto. Em outro contexto, o cavaleiro Kars estava refletindo sobre sua nova posição como cavaleiro de escolta do infame primeiro príncipe e descobriu que a tarefa, ao contrário do que ele temia, não era nada difícil. Ele relembrou em sua memória seu primeiro encontro com o príncipe, onde este o recebeu friamente. Embora o príncipe parecesse arrogante, ele não agiu com brutalidade ou violência como os rumores afirmavam. Pelo contrário, Kars descobriu que a realidade do príncipe era o oposto daqueles rumores. Ele o observou treinando com uma crueldade inigualável, mesmo no meio de uma tempestade. Enquanto a chuva caía torrencialmente, Kars ficou com os outros cavaleiros observando o príncipe, e um deles se perguntou se deveriam impedi-lo por medo da exaustão. O cavaleiro Kars gritou preocupado, tentando avisar o príncipe do perigo da situação, mas o príncipe continuou seu treinamento com determinação ardente, sem sequer se importar com o raio que caiu perto dele. Naquele momento, enquanto observava essa determinação que desafia a natureza, Kars foi possuído por um sentimento profundo de que Sua Alteza está destinada a se tornar uma grande figura. Essa era sua impressão na época, mas ele se lembrou da cena que se seguiu ao duelo, quando o príncipe anunciou claramente que queria Eren. Essas palavras francas provocaram o choque dos cavaleiros presentes, que as consideraram uma declaração completamente inadequada, e a dúvida começou a se infiltrar na alma de Kars, que se perguntou se ele realmente havia julgado mal Sua Alteza. Eren o interrompeu com um olhar zangado, perguntando se aquele era realmente seu verdadeiro desejo. O príncipe explicou que, claro, não a queria em seu estado atual, pois, a seus olhos, ela não passava de uma nidusa estagiária comum que não conseguiu nem mesmo derrotar um príncipe marginalizado. Então ele revelou seu verdadeiro propósito, declarando que o que ele realmente deseja é o potencial e o futuro da cavaleira chamada Eren Kurga. Ele continuou sua fala explicando que precisa de um cavaleiro que o siga por vontade própria, não um cavaleiro que permaneça ao seu lado por ordem real, o que surpreendeu Kars. Ele enfatizou que quer um cavaleiro que pertença somente a ele, um cavaleiro seu. Ele continuou dizendo que vê nela o verdadeiro talento no uso da espada. Então ele dirigiu seu pedido diretamente a ela, convidando-a a se tornar sua cavaleira. Eren lembrou-se de seu passado e de como realizou seu sonho de se tornar uma cavaleira, mas enfrentou uma realidade amarga. Apesar de sua aparência atraente que chamava a atenção de todos, ninguém a tratava como uma verdadeira cavaleira. Isso a levou a treinar com uma crueldade que excedia a de qualquer outra pessoa. De fato, ela conseguiu derrotar todos os outros estagiários em duelos individuais. Apesar de alcançar esses resultados impressionantes, seus colegas continuaram a vê-la apenas como um rosto bonito ou uma dama a ser protegida, fazendo-a sentir que nunca conseguiu se tornar uma cavaleira no verdadeiro sentido da palavra. Mas depois disso veio a oferta do príncipe, que expressou seu desejo por seu potencial e futuro como cavaleira. Ela se perguntou em seu coração se ele era realmente sincero, então pediu que ele lhe prometesse uma coisa. Sua condição era que ele a tratasse como uma cavaleira, não como uma mulher, e que, se ele o fizesse, ela seguiria sua vontade. O príncipe olhou para ela seriamente e concordou com seu pedido, anunciando sua aceitação da promessa. Naquele momento, Eren se ajoelhou, declarando seu juramento de lealdade ao príncipe Adrian Leoberg. Ela acrescentou que entrega sua espada e o que resta de sua vida a seu serviço, enquanto Kars e o conde Balardard observavam a cena em silêncio. Assim, com o pôr do sol, o juramento de lealdade foi selado entre a promissora Knidus e o príncipe marginalizado. Este juramento despertou a perplexidade e a raiva de outros nobres que não entendiam como uma talentosa Knidus poderia jurar lealdade àquele príncipe desonesto, e eles resolveram anular este juramento de alguma forma. Rumores começaram a se espalhar, com alguns especulando a existência de um relacionamento secreto entre eles e que o príncipe havia escondido seu desejo de tomá-la como amante sob o disfarce de um juramento de cavaleiro. O príncipe ouviu esses ditos e ficou furioso de raiva, gritando para si mesmo como se tornou um vilão e uma escória aos olhos de todos. No meio de sua raiva, ele foi interrompido por Kars, que parou diante dele em silêncio. Ele o chamou em voz baixa, explicando que tinha uma pergunta sobre o que ele disse naquele dia. Quando o príncipe perguntou sobre qual dia ele estava falando, Kars lembrou de sua fala sobre seu desejo por um cavaleiro que não o sirva por ordem real, o que o príncipe finalmente entendeu.
O príncipe respondeu friamente à pergunta de Car, enfatizando que o que ele disse era verdade. Pois se uma ordem real fosse emitida para Car ir a outro lugar, ele teria ido sem hesitação. Então ele acrescentou com um sorriso astuto que, se necessário, Car poderia fazer o juramento de lealdade a ele mais tarde. Car perguntou se ele aceitaria seu juramento se isso realmente acontecesse. A resposta veio como uma recusa categórica do príncipe, que argumentou que Car não é divertido no treino, o que despertou a perplexidade do cavaleiro. O príncipe pensou consigo mesmo que não estava brincando, então recebeu uma mensagem real oficial declarando o fim de seu período de confinamento e permitindo que ele participasse do próximo banquete real, o que o fez se perguntar se havia cometido algum erro. O príncipe ficou perplexo, pois seu confinamento foi suspenso 1 mês e meio antes do previsto, depois de o terem trancado em seu palácio como se não quisessem vê-lo novamente. Enquanto caminhava com Cars, o príncipe comentou que realmente não entendia o que aquele homem, o rei, estava pensando. Então Car perguntou se ele estava feliz com o fim de seu período de confinamento. O príncipe respondeu com indiferença, explicando que, mesmo que saísse do palácio, não tinha para onde ir nem ninguém que conhecesse para encontrar. A criada que carregava alguns papéis notou um convite endereçado à Sua Alteza, então pediu desculpas a ele por tê-lo visto. O príncipe recebeu o convite e se perguntou sobre seu conteúdo, apenas para descobrir que era um convite para participar de um clube social dedicado a jovens nobres. A criada explicou que essa reunião era uma da qual Sua Alteza participava no passado, e quando ele perguntou se era um lugar estranho, ela hesitou em responder. Ela insinuou que os prazeres refinados dos jovens nobres não podem ser compreendidos por mulheres, referindo-se às atividades impróprias do príncipe anterior. O príncipe percebeu que isso não passava de uma reunião para beber e correr atrás de mulheres, então decidiu recusar o convite sob o pretexto de estar ocupado com o treinamento. Mas ele parou de repente quando notou o nome do remetente no convite, Bernardo da família Eli. O príncipe se lembrou desse nome imediatamente. Seu tio lhe dissera que a família Eli é aquela família que teimosamente se apegou à técnica Manahara e caiu há cerca de um século. O príncipe mudou de ideia e imediatamente decidiu comparecer à reunião e ordenou à criada que começasse os preparativos. Ele olhou para o convite novamente, expressando sua esperança de que aquela família não estivesse em um estado muito miserável. Após 4 meses de sua reencarnação no corpo do primeiro príncipe, que ele passou em treinamento pesado e perda de peso, o príncipe convocou um alfaiate para desenhar novas roupas para ele. O alfaiate fez questão de seguir as instruções do príncipe com precisão, desenhando para ele uma roupa preta com poucas decorações. Apesar da simplicidade do design, ele mantinha a dignidade e o prestígio do príncipe. O alfaiate notou com espanto que o príncipe havia perdido muito peso e que suas medidas haviam diminuído para menos da metade. O príncipe pediu que ele também cuidasse do design das roupas do banquete real, mas ordenou que esperasse um pouco antes de começar. Ele lhe disse com um sorriso confiante que suas medidas mudariam novamente até lá. Alguns dias após o levantamento do período de reclusão, o príncipe partiu em sua carruagem de luxo em direção àquele clube social. O príncipe suspirou ao pensar em como é exaustivo ser um príncipe. Cada detalhe, das roupas às carruagens e guardas, era frustrante e restritivamente insuportável. Em meio às suas reclamações, uma criada sentada à sua frente chamou sua atenção, e ele notou uma antiga cicatriz em seu pescoço. A criada admitiu que a culpa era dela e que o que aconteceu foi algo pelo qual Sua Alteza merecia repreendê-la. O príncipe percebeu que este corpo que ele habita continua a criar lendas urbanas distorcidas sobre seu passado, enquanto recordava em sua mente a imagem do príncipe anterior agindo com arrogância e infantilidade. De repente, ele percebeu que, apesar de ver essa criada por vários meses, ainda não sabia o nome dela. O príncipe perguntou o nome da criada que o acompanhava na carruagem, e ela respondeu hesitantemente que seu nome era Adélia Byron. O nome Byron despertou o espanto do príncipe. Ele se lembrou de que essa família é mal mencionada nos registros da nobreza e nunca esperou ouvir esse nome novamente em tal situação. Ele recordou em sua memória o passado distante, quando não havia reinos ou mesmo cidades, e os humanos fracos eram presas fáceis para outras raças no continente, constantemente mortos e saqueados. Mas apareceram salvadores que puseram fim à tragédia da história humana. Após uma longa e feroz guerra, eles conseguiram fazer dos humanos a raça dominante no continente, e as pessoas os apelidaram de os 5 heróis. Entre esses 5 heróis havia um grande guerreiro chamado Grovorno. Aquela guerreira estava orgulhosamente carregando sua espada, perguntando-se sobre seu futuro após o fim desta longa guerra. Enquanto enfrentava hordas de gigantes, ela pensava no que ela e seu companheiro fariam depois que a guerra aliviasse seus fardos. Então ela avançou com ousadia e coragem para enfrentar um dos gigantes maciços em uma batalha decisiva. Ela conseguiu cortar a cabeça de Ida, o rei dos gigantes, para assim pôr fim à sua longa história de saques e agressões.
Esta heroína era conhecida pelo título de Espada de Sangue de Ferro, Martianes, e seu nome verdadeiro era Agnes Byron, de pé vitoriosamente sobre o corpo do rei derrotado. Agnes olhou para os remanescentes do exército de gigantes com extremo desprezo. Ela gritou na cara deles com raiva, descrevendo-os como canalhas que só pensam em roubo e saque. Ela continuou a expressar sua indignação com as ações e a natureza selvagem deles. Aquela memória desapareceu da mente do príncipe, que se sentiu enojado com aquele ódio cru que seus ouvidos tocaram, como se só de pensar no assunto poluísse sua audição. Então ele olhou novamente para a criada Adélia, perguntando-se perplexo como uma descendente da grande heroína Agnes Byron acabou neste estado miserável. Naquele momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de seu cavaleiro anunciando sua chegada ao destino, enquanto o príncipe ainda estava imerso em suas reflexões. O príncipe comentou sobre o momento oportuno, então desceu da carruagem e disse a Adélia. Ele queria falar com ela mais tarde, o que a deixou em um estado de ansiedade e espanto. Na sua chegada, um jovem de cabelos brancos o recebeu com extremo entusiasmo, chamando pelo título de Vossa Alteza, o Príncipe. O jovem se apresentou como Bernardo da família Eli, expressando seu respeito pelo príncipe Adrien Leuberg e perguntando sobre seu bem-estar. Bernardo expressou sua imensa felicidade pela segurança do príncipe, enquanto o príncipe pensava consigo mesmo que este descendente da família Eli não parecia nada além de um jovem imprudente e degenerado. Bernardo notou que o príncipe parecia frágil, imaginando a quantidade de sofrimento pela qual ele passou, mas o príncipe o recebeu com um sorriso astuto que confundiu Bernardo por um momento. Bernardo perguntou com preocupação se o príncipe ainda se sentia doente, mas o príncipe negou, afirmando que estava feliz por ter vindo. Então o príncipe colocou a mão no ombro de Bernardo, dizendo-lhe com um sorriso confiante que, graças a ele, este dia seria muito divertido, o que deixou Bernardo perplexo. Dentro do clube social, a cena era barulhenta, com jovens nobres imersos em diversão com mulheres e trocando conversas em voz alta. Bernardo estava observando a situação e sentiu que havia algo estranho. Normalmente, o príncipe deveria estar completamente bêbado a esta altura e começando a assediar mulheres por toda parte. Pelo contrário, o príncipe sentou-se em silêncio segurando um copo de bebida, observando a atmosfera ao seu redor, o que fez Bernardo sentir que a aura do príncipe havia mudado completamente do que era no passado. Um dos nobres se aproximou do príncipe e mencionou que ouviu o boato amplamente divulgado, que é que Sua Alteza conseguiu colher a flor do leão de ferro. Então aquele nobre reclamou com pesar que estava um passo atrasado, pois há algum tempo aspirava a ter aquele troféu para si e desejava ter obtido o primeiro juramento de lealdade dela. Ele continuou sua conversa vulgar, expressando quão bonita ela é mesmo usando sua armadura e que não podia deixar de imaginar a magnificência de seu corpo nu. O príncipe o interrompeu com uma palavra firme. Você aí? Então perguntou-lhe friamente se ele tinha um irmão ou irmã mais nova em casa, o que deixou o nobre confuso, e ele respondeu afirmativamente sem entender o significado da pergunta. O príncipe lembrou ao nobre da existência de um irmão mais novo para ele, o que despertou a perplexidade deste último. Então o príncipe comentou friamente que este assunto é afortunado. Sem aviso, o príncipe socou o rosto do nobre atordoado, que não entendeu o que estava acontecendo. O nobre caiu no chão com sangue escorrendo de seu rosto, enquanto gritos de terror subiam das mulheres presentes enquanto assistiam à cena horrível. Em meio a um estado de perplexidade e choque que dominava os presentes, incluindo Bernardo, o príncipe inclinou-se para o nobre ferido e disse-lhe com uma calma arrepiante que era uma sorte a linhagem de sua família não ser interrompida. Então ele desferiu outro chute violento nele enquanto ele estava deitado no chão, o que aumentou o caos do lugar e o terror dos presentes. O príncipe postou-se sobre ele com um olhar glacial, declarando com frieza cortante que, a partir de agora, seu irmão mais novo seria o herdeiro da família. O príncipe não parou por aí, mas desferiu outro soco poderoso no nobre que continuava a insultar sua cavaleira. Logo a cena se transformou em caos absoluto, enquanto um estado de pânico prevalecia entre os presentes, mas o príncipe agarrou o nobre pelo colarinho. O nobre que gritou perguntando o motivo deste ataque foi ordenado pelo príncipe a ouvi-lo bem. Com um tom glacial, o príncipe explicou que pode tolerar a ideia de ser visto como um canalha, mas nunca tolerará ser tratado como um. Suas palavras misteriosas despertaram a perplexidade e o espanto de outros nobres que não entenderam seu significado de forma alguma. Quando pareceu que o nobre ainda não havia aprendido a lição, o príncipe decidiu que ele precisava de outro golpe e desferiu um soco violento nele que o derrubou no chão enquanto ele gritava de dor. O príncipe fica no final em meio ao caos que ele causou. Depois que o primeiro nobre caiu inconsciente, o príncipe chamou Bernardo Eli, que se apressou em ajoelhar-se diante dele submissamente, aguardando suas ordens. O príncipe sorriu um sorriso distorcido com o rosto manchado de sangue e lembrou a Bernardo do que lhe dissera mais cedo, que este dia seria muito divertido.
Enquanto Bernardo tremia de medo, perguntando-se o motivo dessa loucura repentina, o príncipe ordenou que ele fosse e convocasse os cavaleiros da corte. Bernardo obedeceu à ordem imediatamente e partiu rapidamente para executar o que lhe foi pedido. Ele, deixando o príncipe de pé sozinho em um salão cheio de caos e nobres em pânico. O príncipe limpou o sangue do rosto, depois ordenou que as mulheres no salão saíssem, então alguns nobres olharam para ele com expectativa e cautela. Quando um deles tentou se retirar com as mulheres, o príncipe o deteve com um olhar cortante, lembrando de que havia ordenado que apenas as mulheres saíssem. Então ele lhe disse com um sorriso zombeteiro que ele poderia sair se quisesse, mas o avisou que, se o fizesse, deixaria o lugar como uma mulher. O nobre soltou um grito de terror ao se lembrar do que aconteceu com o outro nobre. Então o príncipe dirigiu sua fala ao resto dos nobres aterrorizados, repreendendo-os por não mostrarem o menor grau de respeito ou mesmo se ajoelharem diante dele como um príncipe do reino. Ele continuou com raiva, dizendo que eles não se limitaram a zombar dele na sua cara, mas também ousaram insultar sua cavaleira. Nesse momento, os cavaleiros da corte chegaram, então o príncipe postou-se diante deles e perguntou sobre as acusações que podem ser feitas em tal caso. Um dos cavaleiros explicou que, como eles menosprezaram um membro da família real, isso constitui um insulto direto a toda a família, o que aumentou o terror dos nobres. O cavaleiro continuou, dizendo que a ousadia deles em minar a autoridade da coroa é considerada alta traição. O cavaleiro ficou a postos, e um deles perguntou ao príncipe sobre a pessoa que ele desejava que fosse subjugada. Então o príncipe sorriu com confiança. Ele olhou para todos os nobres presentes e respondeu com uma calma cortante, todos eles. Mais tarde, o rei convocou seu filho à sala do trono e comentou friamente que ele havia causado um grande alvoroço imediatamente após o término de seu período de suspensão. Então o rei o repreendeu com raiva, explicando que 14 jovens de famílias nobres haviam sido levados e que seu filho havia dirigido todas as acusações possíveis contra eles, desde insultar a família real até a alta traição. O rei perguntou ao filho se ele percebia a magnitude de seu ato e reconheceu que, dada a convocação da autoridade real, esses nobres deveriam ser punidos severamente. Mas ele avisou que a reação de 14 famílias nobres não pode ser ignorada. O príncipe sorriu zombeteiramente e perguntou ao pai se ele estava preocupado com a reação, depois explicou-lhe que esses jovens são pares até mesmo dentro de suas famílias. Ele acrescentou que eles são apenas fracassos sem esperança e que a sua estadia não traria nada além de vergonha para suas famílias, então sugeriu ao pai que enviasse cartas. Quando o rei lhe perguntou sobre a identidade dos destinatários, o príncipe respondeu que já sabia a resposta e que há quem possa lidar com esses problemas internos melhor do que ninguém, e são os irmãos daqueles canalhas que ele prendeu. Depois de terminar sua fala, o rei ordenou que todos saíssem, então o príncipe saiu pensando em sua vitória, comentando consigo mesmo zombeteiramente se seu pai havia sido completamente silenciado. Mais tarde, ele estava tranquilizando Adélia com um largo sorriso, afirmando que não havia necessidade de tensão e que não pretendia machucar ninguém. Adélia desabou em lágrimas, perguntando-se com medo o que havia feito para merecer isso, enquanto o príncipe percebia em seu coração que seu eu anterior devia tê-la atormentado muito. O príncipe refletiu sobre a condição dela. Sua família mal era mencionada nos registros nobres, tanto que a dinastia governante nem sequer conhecia o nome Byron para começar. Sua história gloriosa havia sido apagada, e suas artes marciais incomparáveis haviam sido cortadas. Sua grande força e orgulho imponente haviam desaparecido sem deixar vestígios, mas diante de seus olhos, uma janela de informações apareceu revelando os dados de Adélia Byron, que possui talento de primeira classe em esgrima e alta mana, sensibilidade, além de traços contraditórios como açougueira, amante da guerra, mente fraca, protetora e natureza submissa. O príncipe ficou profundamente chocado, imaginando o significado desses traços estranhos e contraditórios. O traço de açougueira significa que ela perde a cabeça ao ver sangue, enquanto o diamante da guerra torna uma mulher obcecada por lutar. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha a mente fraca, o que significa coração mole, protetora torna uma especialista em cuidar dos outros, e natureza submissa lhe dá uma personalidade seguidora e passiva. O príncipe segurou a cabeça em confusão e preocupação. Ela possui um talento incomparável, mas lhe falta qualquer traço que possa controlar sua loucura, e ele se perguntou se era realmente certo soltar essa loucura no mundo. Apesar de sua confusão, ele decidiu que deveria pelo menos tentar, pois no final, ela é um talento de primeira classe que não pode ser ignorado. Ele percebeu que havia uma coincidência que servia ao seu plano. Ele encontrou um traço que poderia explorar, que é a natureza submissa, que faz com que seu possuidor encontre uma felicidade avassaladora em servir a um mestre a quem dedica toda a sua lealdade. Consequentemente, ele se virou para Adélia Byron e ordenou que ela lhe fizesse um juramento de lealdade. O choque apareceu no rosto de Adélia, que respondeu que não entendia bem o que ele queria dizer.
O príncipe explicou-lhe que seu pedido significava que ela se tornaria sua cavaleira e insistiu que ela jurasse isso imediatamente. Adélia caiu de joelhos, implorando-lhe que este assunto era maior do que sua capacidade de suportar. O príncipe lembrou-lhe que foi ela quem descreveu sua família como sem valor, então ofereceu que ele mesmo assumiria a responsabilidade por sua família. Em troca, ela deveria jurar lealdade a ele e servi-lo como seu mestre, enquanto pensava consigo mesmo que se ela não pudesse controlar sua loucura, ele se encarregaria de contê-la. A Adélia perguntou hesitantemente se ele realmente cumpriria sua promessa e assumiria a responsabilidade por sua família, e sua resposta veio afirmativa sem hesitação. Então ele lhe fez uma oferta adicional de que convocaria sua família para a capital para que ela pudesse vê-los sempre que quisesse. Então seu rosto se iluminou de esperança, e ela concordou com entusiasmo. Naquele momento, Adélia se ajoelhou e anunciou seu juramento de lealdade como a filha mais velha da família Byron ao príncipe Adrieleuberg, completando seu juramento de que o serviria e se dedicaria a ele como seu mestre pelo resto de sua vida. O príncipe colocou a mão em sua cabeça expressando sua aceitação. Ele finalmente ordenou que, a partir de agora, ela deveria obedecer às suas ordens sem qualquer questionamento, e ela confirmou sua obediência a ele. A felicidade apareceu no rosto de Adélia, enquanto o príncipe se perguntava em seu coração se havia tomado a decisão certa. Mas logo começaram a se espalhar rumores de que o primeiro príncipe havia retornado aos seus velhos hábitos e que estava forçando cavaleiros a jurar lealdade a ele por meio de esquemas desprezíveis. Os rumores acrescentavam que ele apenas convocava os filhos de nobres de alta patente para espancá-los e jogá-los na masmorra. O último rumor era que ele nomeou uma criada que nunca havia tocado em uma espada em sua vida como sua cavaleira direta, levando todos a concluir que ele estava tentando construir seu próprio harém particular sob o disfarce de cavaleiros diretos. Essas palavras chegaram aos ouvidos do príncipe que se perguntou com raiva e denúncia desde quando todos se tornaram tão interessados em seus assuntos. Ele enfatizou ao seu cavaleiro Cars que havia nomeado apenas uma cavaleira direta, e ainda assim todos não paravam de falar sobre o assunto desde o início da manhã. O príncipe imaginou a reação de seu pai, o rei, que devia estar à beira de uma enxaqueca enquanto tentava consertar os desastres que ele causou enquanto seu filho se diverte com mulheres, e seu tio, o conde, que o descreveu como um tolo patético, perguntando-se se ele havia abandonado completamente a aposta deles, e seu irmão mais novo que comentou zombeteiramente que nomear uma criada como cavaleira é algo que combina perfeitamente com ele. O príncipe foi dominado por uma sensação de exaustão, perguntando-se perplexo sobre o motivo dos rumores se espalharem com essa velocidade insana. Mas assim que uma das criadas o interrompeu para anunciar a chegada da rainha, ele explodiu de raiva, expressando seu profundo ressentimento por essa visita indesejada. A rainha entrou e o confrontou com desapontamento, expressando sua crença de que ele havia virado uma nova página, mas parece que ele pretende retornar aos seus vergonhosos velhos hábitos, antes de acrescentar para si mesma que essa situação pode ser para o melhor. Quando o príncipe não entendeu o que ela queria dizer, a rainha explicou com entusiasmo que o seu casamento poria um fim ao seu comportamento imprudente, anunciando com determinação que desta vez ela mesma se encarregaria de encontrar uma esposa adequada para ele e pediu que confiasse nela. O príncipe não encontrou nada a dizer diante da insistência de sua mãe e sentiu que não entendia mais nada do que estava acontecendo ao seu redor. Mais tarde, Adélia estava sentada diante dele, e ela lhe perguntou se sua posse do juramento de lealdade significava que ela agora possuiria o que é chamado de mana. Então o príncipe confirmou isso a ela, explicando que ela possuiria um tipo muito especial dele. Enquanto reunia energia de mana azul entre as mãos, ele explicou que o mundo havia esquecido completamente a Rainha da Espada, mas enfatizou que não havia esquecido nada, nem os vestígios que ela deixou para trás, nem a maneira como a espada costumava dançar entre seus dedos, nem mesmo o som de seu coração que batia com heroísmo e coragem. Então ele transferiu essa energia para Adélia, e mensagens do sistema apareceram anunciando a descoberta de mana dentro dela, o sucesso do processo de implantação de mana e sua estabilização em seu corpo. Com um brilho em seus olhos, outra mensagem anunciou a criação bem-sucedida de um coração de mana, enquanto Adélia olhava para a aura dourada que a cercava em estado de admiração, perguntando-se se aquilo era realmente mana. O príncipe disse a ela que o que ela acabará de passar era o método de refinar o coração de mana e ordenou que ela o praticasse sempre que tivesse a chance. Mas de repente, o príncipe inclinou-se para a frente, sentindo-se exausto. Adélia correu até ele com preocupação, perguntando se ele estava bem, enquanto o príncipe pensava chocado como pôde chegar a esse estado de exaustão apenas por formar um coração de mana. O príncipe a tranquilizou, dizendo que estava apenas um pouco cansado, então ela se perguntou como ele poderia fazer todo esse esforço por uma pessoa humilde como ela, e ele ordenou que ela esquecesse o assunto e saísse. Mas ela ficou olhando para ele com um olhar estranho,
e quando ele lhe perguntou o motivo de seu olhar, ela se curvou diante dele, anunciando que o serviria com toda a sua lealdade pelo resto de sua vida. O príncipe sorriu e lembrou-lhe que ele é seu mestre, então ela respondeu com entusiasmo. Mas ele pensou consigo mesmo que temia que pudesse realmente esquecer este assunto. Adélia enfatizou que se lembraria disso, e depois de alguns dias, seu cavaleiro, Cars, falou-lhe sobre um assunto relacionado a Bernardo Eli. Cars explicou que a Guarda Real está mantendo Bernardo como testemunha do incidente recente e que medidas foram tomadas para impedir que alguém o encontre antes do julgamento. O príncipe perguntou-se com preocupação se também teria que comparecer a esse julgamento, mas Cars o tranquilizou dizendo que membros da família real nunca ficam no banco das testemunhas. O príncipe sentiu-se aliviado, mas comentou que eles estavam exagerando ao realizar um julgamento enquanto Adélia polia uma taça de prata por perto. O príncipe virou-se para Adélia e perguntou sobre sua condição recente, o que a deixou confusa. Ele explicou que estava perguntando sobre o coração de Mana dela e se ele já havia se estabilizado, e ela confirmou que sim. Naquele momento, ele disse a ela que a partir daquele dia, ela se juntaria a ele em seu treinamento e ordenou que ela trocasse de roupa e o encontrasse no campo de treinamento. Então ele acrescentou que ela deveria deixar de lado o pano com que estava limpando, pois agora ela se tornará uma cavaleira. No campo de treinamento, enquanto o príncipe fazia exercícios de aquecimento, uma voz o interrompeu perguntando o que ele estava fazendo. Era seu tio, que lhe explicou que não se referia a ele, mas sim àquela garota, referindo-se a Adélia que estava correndo na arena usando armadura. O príncipe perguntou-lhe se ele não tinha ouvido os rumores e disse-lhe que estava fazendo dela uma cavaleira, despertando a raiva de seu tio, que o repreendeu, perguntando se os cavaleiros pareciam tanto uma piada aos seus olhos. O conde continuou sua repreensão, denunciando como ele podia agir de forma tão imprudente em tal momento. Então o príncipe explodiu de raiva, perguntando o motivo de sua interferência em seus assuntos. Ele acrescentou que se odiava tanto o assunto, por que se deu ao trabalho de vir até aqui? E naquele momento, Adélia chegou ofegante, anunciando que havia terminado as 10 voltas. Adélia pediu desculpas ao príncipe enquanto estava de joelhos, expressando seu arrependimento por ser a causa da briga com seu tio, mas ele a tranquilizou dizendo que o assunto não pedia arrependimento e então lhe entregou uma espada de madeira. Com um sorriso confiante, ele lhe disse que hoje lhe ensinaria algumas posturas básicas de esgrima. Então ele demonstrou um movimento de espada poderoso e rápido, cercado por uma aura azul, explicando a ela que ela deveria primeiro adotar a postura correta e depois balançar a espada da mesma maneira. Ele pediu que ela tentasse por si mesma, então Adélia pegou a espada de madeira enquanto ofegava de exaustão e perguntou hesitantemente se deveria fazer assim. E naquele momento, seus olhos brilharam com uma faísca verde. De uma forma incrível, ela executou o movimento com maestria perfeita, liberando uma poderosa aura azul que fez o chão rachar sob seus pés, enquanto o conde observava a cena em extremo choque. O príncipe também ficou atordoado, não acreditando que ela conseguiu dominar o movimento apenas observando uma vez. Então Adélia perguntou-lhe inocentemente se sua postura estava correta, e ele ordenou que ela esperasse um momento enquanto tentava absorver o que aconteceu. O terror possuiu o príncipe enquanto ele pensava que, se a negligenciasse por um momento, ela inevitavelmente o superaria. Ele se lembrou que o traço de natureza submissa que ela possui é a submissão aos fortes e não o respeito aos fracos, e que ele já estava preocupado com o efeito de sua personalidade anterior que a atormentava. Então ele temeu que, se ela o superasse, sua lealdade pudesse se voltar contra ele. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de seu tio, que comentou com admiração sobre a magnitude do talento que ela possui. O príncipe imediatamente agarrou o braço de seu tio, perguntando o que ele estava fazendo, e então o avisou para não ter nenhum pensamento sobre ela. O conde sorriu zombeteiramente, perguntando se o que alguém como o príncipe poderia oferecer a uma garota com tanto talento. Ele continuou seu insulto, descrevendo-o como um iniciante que não segurava uma espada há mais de alguns meses e afirmando que ele não pode lidar com o imenso potencial dela. O príncipe pensou consigo mesmo que seu velho amigo possuía prestígio suficiente para fazer este canalha recuar tremendo imediatamente, mas ele reconheceu que não é aquele homem, então ele resolveu em si mesmo que se ele não pudesse lidar com ela, ninguém mais seria capaz de fazê-lo, porque ele é o rei dos gigantes e o dragão da luz e aquele que bebeu do sangue de inúmeros seres. Ele é a espada mágica Grovorno. E naquele momento, uma mensagem do sistema apareceu anunciando a revelação de uma parte de sua alma baseada em sua vontade. Uma poderosa aura vermelha o cercou, e ele dirigiu um olhar fulminante para seu tio e disse-lhe que ela pertence a ele. Então ele se postou diante de seu tio e ordenou que não olhasse para ela e nem mesmo a cobiçasse. Ele realmente odiava que alguém tentasse pegar o que lhe pertencia. De repente, ele sentiu seu senso de realidade começar a desaparecer. Ele foi dominado por uma sensação de frieza e escuridão, como se estivesse se afogando nas profundezas de um oceano sem vida.
Ele se perguntou se isso era um sinal de que seu corpo fraco não suportaria esse poder. Ele se imaginou caindo em direção à essência de sua espada demoníaca, percebendo que, a este ritmo, sua alma seria devorada por sua espada demoníaca, Grovorno. Ele sentiu que este era o fim e se viu de pé na beira do abismo diante de um monstro de fogo furioso aprisionado em um mundo interior. Mas ele conseguiu recuperar o controle e estendeu a mão para um pequeno ser emergindo daquele caos para começar a domar seu poder latente. Enquanto retornava à sua consciência, seu tio lhe disse que um cavaleiro comum pode salvar a vida de 10 soldados. Mas com uma voz cheia de entusiasmo, seu tio gritou que um cavaleiro distinto pode salvar a vida de 100 soldados. O conde continuou sua fala com entusiasmo, explicando que uma garota com esse talento poderia ser capaz de salvar a vida de 1000 soldados ou talvez mais. Enquanto o príncipe observava se perguntando em seu coração se isso era apenas convicção pessoal de seu tio ou parte de um plano maior. Este era o objetivo supremo do comandante da fronteira norte, o homem que governa e defende o norte. Mas o príncipe interrompeu seus pensamentos, anunciando friamente sua recusa total à ideia, o que despertou a irritação do conde, que explodiu de raiva, afirmando que poderiam salvar inúmeras vidas através dela. Adélia interveio naquele momento, anunciando com dignidade e firmeza que seu corpo e alma já pertenciam à sua alteza, o príncipe, e que ela não podia obedecer às ordens do conde. O conde ficou em silêncio, perplexo, enquanto uma janela de informação apareceu diante do príncipe, explicando que a personalidade submissa de Adélia força ser leal ao Ser Supremo, e o príncipe sorriu um leve sorriso de vitória, percebendo que seus esforços não foram em vão. Então, ele se virou para seu tio friamente e o lembrou que seu objetivo desde o início era apenas perder peso e perguntou zombeteiramente se seu tio ainda tinha algo a lhe ensinar. Ele lhe deu um último aviso, explicando que se quisesse continuar visitando o palácio, não deveria interferir em seus assuntos novamente. O conde não teve escolha a não ser concordar e assentiu, balançando a cabeça com relutância. Apesar disso, o conde continuou a visitar o palácio para observar o treinamento de Adélia de longe. O príncipe sentiu um prazer especial em ver o orgulho de seu tio se despedaçar pouco a pouco, percebendo que ele não podia fazer nada enquanto fosse impedido de interferir. Um dia, enquanto Adélia treinava, sua espada de madeira subitamente brilhou com uma aura dourada que despertou sua surpresa. Tanto o conde quanto o príncipe ficaram chocados. O conde percebeu imediatamente a natureza daquele fenômeno, enquanto o príncipe se perguntava, incrédulo, se ela já havia dominado a ressonância da espada. O príncipe aplaudiu com entusiasmo, encorajando-a, mas pensou consigo mesmo que a velocidade dela em aprender poderia fazê-la superá-lo em breve, enquanto a felicidade aparecia no rosto de Adélia. Seu tio se aproximou dele perguntando se ele também havia lhe ensinado a técnica do coração de Mana, então o príncipe respondeu afirmativamente, denunciando sua objeção. O conde explodiu de raiva, repreendendo-o e perguntando, não bastava que só ele aprendesse truques tão mesquinhos? O príncipe ordenou que ele saísse imediatamente, mas o conde insistiu que ela possuía um potencial além da imaginação e que o príncipe havia arruinado tudo. O príncipe ordenou a seu cavaleiro Cars que levasse seu tio para fora, mas o conde anunciou que sairia por conta própria. Depois que ele saiu, Adélia perguntou ao príncipe com preocupação se as técnicas que ela aprendeu eram realmente apenas truques mesquinhos. O príncipe negou veementemente, e quando ela lhe perguntou o motivo do conde ter dito aquilo, ele respondeu calmamente que seu tio simplesmente não sabe a verdade. Nesta era, todos esqueceram completamente a verdade e o poder do coração de Mana original. O príncipe acrescentou que, se não tivessem esquecido, não o teriam abandonado como se fosse um sapato velho e gasto. Então ele tranquilizou Adélia, dizendo que ela logo descobriria o verdadeiro poder do coração de Mana. Após um período de treinamento intensivo, o príncipe estava refinando suas habilidades no campo de treinamento, cercado por uma aura azul. Seu tio voltou novamente, então o príncipe comentou zombeteiramente que pensou que ele nunca mais voltaria. Então, o conde o desafiou a provar seu valor. O conde anunciou que usaria apenas um anel de mana e que, se o príncipe conseguisse forçá-lo a recuar meio passo, ele o reconheceria. Então, o príncipe empunhou sua espada, pensando nos detalhes da aposta. O conde explicou que, se o príncipe vencesse, ele realizaria qualquer desejo que pedisse, mesmo que fosse ensinar os segredos de luta de sua família. O príncipe sorriu um sorriso astuto, anunciando que não é isso que ele quer, mas que se contentará com isso por enquanto. Então ele avançou com toda a sua força em direção ao seu tio, que percebeu que o príncipe estava mirando em seu pescoço desde o início. Ele se esquivou do ataque brilhantemente, comentando que a lâmina do príncipe ainda era tão feroz como sempre. O príncipe continuou seu ataque com um golpe poderoso e violento, com um olhar em seu rosto transbordando de determinação e desafio. Os dois oponentes colidiram em um confronto violento, e o príncipe dirigiu ataques consecutivos contra ele, mas o outro conseguiu se esquivar deles facilmente.
Enquanto o príncipe lutava para se manter firme, seu tio olhava para ele com um sorriso arrogante, cercado por uma aura aterrorizante, perguntando zombeteiramente se isso era tudo que ele tinha. Com um golpe poderoso, o conde conseguiu subjugar o príncipe, empurrando-o para longe. Seu tio perguntou-lhe zombeteiramente se ele já havia desistido, mas o príncipe se levantou recusando a derrota, reconhecendo em seu coração que, apesar da irritação de seu tio, havia uma verdade inegável. Ele reconheceu a imensa força de seu tio e percebeu que seu tio estava esperando intencionalmente que ele extraísse sua energia de mana apenas para lhe ensinar uma derrota mais dolorosa e esmagadora. Ele sabia que no nível atual do coração de mana, a derrota era completamente inevitável, assim como seu tio planejou, mas um sorriso astuto se formou em seu rosto enquanto ele se perguntava se aquilo era realmente estranho. Esse olhar despertou a perplexidade do conde, para então o príncipe começar seu discurso referindo-se a eventos que ocorreram 400 anos atrás. Naqueles tempos antigos, cavaleiros que usavam corações de mana foram capazes de alcançar feitos incríveis e conquistar monstros lendários. Mas o príncipe denunciou amargamente como, assim que uma única habilidade um tanto útil apareceu, as técnicas daqueles grandes cavaleiros foram tratadas como se fossem apenas lixo sem valor. Todos agora acreditam que a técnica da corrente de mana é um método de gerenciamento de energia muito mais poderoso do que o coração de mana. Quando seu tio lhe perguntou sobre o significado de sua fala, o príncipe anunciou claramente que discordava completamente dessa opinião. Ele explicou que a fraqueza não estava no coração de mana em si, mas em seu dono, enfatizando que os corações de mana não estão todos no mesmo nível. Então ele dirigiu uma pergunta direta ao seu tio com um sorriso confiante, indagando se ele já havia ouvido falar do que é chamado de épico marcial heróico. O conde rejeitou a pergunta com desdém, considerando que o campo de batalha não é lugar para falar sobre canções irritantes. Então o príncipe sorriu, percebendo que esperava essa resposta. O príncipe achou natural que essa fosse a sua resposta, pois foi ele quem descreveu o coração de mana como uma técnica mesquinha de mercenários. Então seu tio o interrompeu com irritação, ordenando que parasse de tagarelar. Seu tio perguntou se ele precisava de mais tempo para recuperar o fôlego, mas o príncipe respondeu com uma recusa categórica e seus olhos brilhando em azul. O príncipe começou a entoar um feitiço poderoso, enfatizando que o caminho que um cavaleiro percorre se torna uma conquista e que 100 vitórias são seu orgulho e força. O conde ficou pasmo enquanto uma mensagem do sistema aparecia, explicando que cantar 100 vitórias contra 20 aprendizes foi gravado como uma conquista em seu coração. Outra mensagem anunciou que essa conquista gravada se transformou em um épico marcial heróico criado. Aquele poder se instalou na arma do príncipe, e uma mensagem do sistema anunciou a criação de um épico marcial heróico de nível normal sob o nome de Épico dos Duelos. Com os olhos brilhando poderosamente, a janela do sistema anunciou a ativação do efeito do Épico dos Duelos, que é uma simples conquista que ele construiu nos últimos 6 meses. O príncipe anunciou, enquanto cercado por uma densa aura azul, que este é o verdadeiro poder do coração de mana, o épico marcial heróico. Apesar da ativação de seu poder, o conde ainda acreditava que o resultado não mudaria. Enquanto o príncipe possuísse um coração de mana, ele nunca seria capaz de derrotar a corrente de mana. De fato, ao colidirem, a energia da corrente de mana fez com que a energia do coração de mana fluísse ao contrário, causando dor ao príncipe. O conde notou que o príncipe era bom em suportar a dor ignorantemente, mas o príncipe continuou lutando bravamente. No entanto, para obter este épico, o príncipe havia lutado mais de 100 partidas e recebido a energia da corrente reversa mais de 1000 vezes. Era um poder projetado especificamente para lidar com cavaleiros da corrente. Durante 100 partidas, ele experimentou 1000 ondas de dor e força reversa, e agora está liberando esse poder. O príncipe liberou todo o seu poder, anunciando que este é o poder da alma manchada pela dor, enquanto sua aura se acendia com uma força sem precedentes. O conde comentou que a aparência do príncipe agora estava um tanto adequada, enquanto este se preparava para atacar com sua espada brilhando com uma poderosa aura azul. As duas espadas colidiram com força, mas o conde aparou o ataque facilmente e perguntou zombeteiramente se isso era tudo o que ele tinha. O confronto violento continuou enquanto o príncipe mostrava clara superioridade e força, forçando o conde a recuar sob o peso dos golpes. Apesar de sua superioridade, ele percebeu que o conde havia resistido por um tempo surpreendentemente longo. O príncipe ficou ofegante enquanto recuperava o equilíbrio, então lembrou seu tio do que ele havia dito antes. Ele lhe disse que os corações de mana não são todos iguais, ao que o conde respondeu descrevendo-o como arrogante. O conde retomou seu ataque ferozmente, forçando o príncipe a adotar uma postura puramente defensiva. A força do choque levou a uma enorme explosão de energia. O conde estava em meio à fumaça que subia, anunciando o fim desses jogos e elogiando a firmeza do príncipe, que foi suficiente e excelente até aquele momento.
Ele acrescentou que o elogiaria enquanto o príncipe estivesse ajoelhado, percebendo em seu coração que um épico marcial de nível normal não era suficiente. Então ele continuou falando sobre o passado, explicando que os cavaleiros dos tempos antigos, 400 anos atrás, cometeram um erro fatal, que foi não deixar nenhum inimigo para seus descendentes enfrentarem depois de terem eliminado todas as ameaças. Eles inicialmente transmitiram tudo como era, desde técnicas de espada até os 6 batimentos cardíacos e os brilhantes épicos marciais heróicos. Mas o tempo apaga as maiores conquistas e as faz serem esquecidas com o passar do tempo. Então, canções sobre dragões que eles nunca viram e sobre um rei dos gigantes de quem nunca ouviram falar se tornaram apenas lendas ridículas em que nenhuma mente acredita. Claro, novos épicos marciais heróicos foram criados, mas eles eram, na melhor das hipóteses, baseados em feitos como derrotar 10 cavaleiros ou superar 100 soldados. Eram épicos heróicos baseados em humanos lutando contra humanos e com inimigos que não podiam se tornar lendas ou heróis. Ninguém foi capaz de superar o novo mistério. O príncipe explicou que com a técnica da corrente de mana, nunca se pode alcançar a transcendência ou cruzar fronteiras. Seu tio zombou dele, perguntando se ele havia bebido vinho em plena luz do dia, expressando sua falta de compreensão sobre o que ele vinha dizendo há um tempo. O príncipe olhou para ele com desdém, descrevendo a ele e a si mesmo como um cavaleiro arrogante e tolo. Ele anunciou que todos devem saber a magnitude da grande coisa que perderam, e que se não souberem, ele se encarregará de ensiná-los. Ele os ensinará como rachar escamas de dragão que nenhuma espada preciosa poderia penetrar e como beber daquele sangue quente. E enquanto ele recitava o épico do matador de dragões, uma mensagem do sistema apareceu diante dele. A mensagem o avisou que suas habilidades atuais não podiam suportar o fardo do épico, e seu corpo começou a sangrar devido à imensa pressão. Portanto, várias partes do épico foram deletadas para que ele pudesse cantar apenas um verso, metade da metade do que o épico completo deveria ter sido. Então ele liberou aquele poder limitado enquanto recitava com uma voz cheia de determinação: rachem as escamas do dragão. As duas espadas colidiram em uma explosão massiva de energia vermelha e azul, e o conde se perguntou, chocado, sobre a natureza desse poder. Ele sentiu sua energia sendo completamente devorada e percebeu que, a esse ritmo, seria engolido, para a cena terminar com uma explosão de energia massiva que destruiu parte do campo de treinamento. Depois que a poeira da explosão baixou, o príncipe caiu com força no chão, fazendo seus guardas gritarem seu nome em terror, enquanto o conde permanecia em meio à fumaça. O príncipe se levantou de frente para seu tio, lembrando de sua promessa de usar apenas um anel de mana. O conde havia liberado todos os seus 4 anéis, e ainda assim não conseguiu impedir que sua espada de madeira se partisse em 2 metades. O príncipe se pôs vitorioso, apontando para a verdade que deveria ser absoluta, que é que a energia do coração é inferior à energia da corrente. Então ele anunciou claramente que o conde Bilbalardard havia perdido a partida. O príncipe sentiu um poder sombrio e furioso em seu íntimo, enquanto uma voz interior implorava para que ele parasse, rejeitando este caminho. Mas era tarde demais, então ele desabou na cama de seu quarto, segurando o peito com uma dor intensa.